Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo o podcast Vozes do Palco. Este podcast visa entrevistar artistas independentes. Nesta segunda temporada, estamos entrevistando artistas da dança. Meu nome é Seria Chagas, sou uma pessoa não binária. Hoje os meus pronomes são ela e dela. Sou uma pessoa parda, tenho cabelo black power, uma barba meio rala para fazer. Estou usando brincos e colares da mesma cor, marrom, com detalhes dourados. Estou usando um casaquinho marrom com detalhes de inúmeras cores que irei falar agora. Roxo, bege, azul, preto, branco e se tiver mais cores eu estou vendo. E é isso. Estou usando também um top marrom e uma saia marrom também. E o convidado de hoje, que é Maravigold, é artista da dança, arte educador, pedagogo, orientador social e escritor. Seja muito bem-vindo, Érico Santos. Olá! Nossa, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom, eu sou um homem pardo, sou um homem cis, meus pronomes são ele, dele. Estou utilizando dreadlocks, então eles estão amarrados em tranças. Estou utilizando uma camiseta preta, uma calça com plantas, estampada com plantas. Aqui o colar, estou utilizando um colar com contas transparentes, com espelho, um ABB. Uma conta, um fio de contas de mestre, de lágrimas de Nossa Senhora. E também um brinco argola. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E a primeira perguntinha é super fácil, né? Quem que é Érico Santos? Pois é, essa pergunta é a mais difícil de todas. Nossa, muitas coisas. Primeiro, Érico Santos é artista, sou artista. Eu gosto muito de estar ligado à natureza, então tem essa relação muito com a natureza que eu gosto de estar, gosto de estar próximo. Eu gosto de dançar, acho que a dança faz parte aí da minha trajetória enquanto pessoa, enquanto artista também. Sou filho de Neuci, sou filho de Cosme, ambos com descendência, né, baiana. As minhas danças, né, o que eu gosto de fazer também estão muito ligadas à minha espiritualidade, então gosto muito de ligar essas duas coisas. Amo escrever, amo a poesia, amo os encantados. Gosto muito de pesquisar as culturas populares. E eu acho que é esse caminho aí que eu estou percorrendo, que eu sou hoje, assim. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? De onde você nasceu, como que foi a sua trajetória até se tornar artista e quais foram os caminhos que você foi seguindo dentro da arte. Certo. Eu comecei a dançar, a gente dança desde sempre, né? Eu acho que o primeiro lugar, assim, de dança que eu comecei é justamente no quintal de casa, né? Eu nasci aqui no João 23, aqui em São Paulo, então vivi toda a minha infância e parte da minha adolescência também e a parte desse lugar que eu estou hoje, né, adulto, também aqui. Então comecei, né, tive essa relação muito com dança já na infância, nos quintais, nas brincadeiras. Em seguida, assim, aqui não tinha muito, né, no bairro, assim, nesse território, não tinha muito um lugar para fazer arte, né, específico. Então a escola foi onde eu tive o primeiro contato com a linguagem, de fato, né, da dança, assim. Então eu estudei na MF Eda Terezinha, que fica aqui no bairro João 23. Então ali foi onde eu comecei a fazer aula de música com a professora Cida, que era de bandas fanfarras. Também comecei a fazer capoeira. Então foi o primeiro contato meu artístico, né, com a técnica, lógico, de fato, no ambiente escolar. Antes disso também eu queria citar, inclusive, que tem esse lance artístico, mas na minha família também tinha muitas pessoas artesãs, que hoje eu vejo que são artesãs e que na época não tinha muito esse lugar de saber o que era ser artesã, né? Eu lembro muito da minha tia cortando garrafas PET para fazer detalhes com plantas. Enfim, né? Que legal. Eu acho que também teve esse lance de ver a arte de outras maneiras ali. Então, teve isso da família. E na escola foi esse meu primeiro contato. E logo em seguida também, assim, quando foi chegando já a adolescência, eu participei de um grupo que também era daqui, que era o Power Dance. Então, foi o primeiro lugar, assim, que eu tive linguagem específica de dança, né? Que era Jazz Dance. E junto com Power Dance, eu estava também nas bandas fanfarras. Então,
na banda de fanfarra da Ida Terezinha, tinha esse lugar também de experimentar, né? Experimentar tanto instrumento quanto movimento. Então a gente foi juntando tudo isso. Um pouco mais pra frente, lá por volta de 2010, 2011, eu entrei no programa vocacional, que também era daqui, né? E eu lembro que quando inaugurou o Céu Era Puro, tinha essa, né? Eu e minhas amigas, né? E as pessoas que estavam próximas, tinha esse fogo de entender. Poxa, eu acho que agora a gente vai conseguir fazer coisas diferentes, né? E aí uma delas foi o vocacional. E o vocacional foi importante nesse sentido, depois a gente pode falar muito mais, que foi onde eu tive acesso à cidade, né? Eu consegui ter acesso à cidade a partir do vocacional. Aí fiz vocacional dança, fiz vocacional teatro também, os dois. Que a gente se conheceu. Onde a gente se conheceu, sim. Conheci você e toda a equipe, né? E aí, a partir do vocacional também, eu dei um start assim. Eu e mais duas amigas, que é a Aline e a Érica, a gente teve a ideia de fazer um grupinho, né? Um trio. Aí a gente criou o Núcleo Trio Diversidade, que na época a gente estava muito imerso no lance da natureza, SOS Mata Atlântica, enfim. Criamos o trio Núcleo Diversidade e mandamos o Vai. E aí ganhamos o nosso primeiro Vai, que era o nome do projeto era O Homem de Outrora, O Homem de Agora. A gente se inspirou numa música da Pitty, O Lobo, enfim, brisas, né, da nossa cabeça, mas que fazia muito sentido pro território e pro bairro. E foi o nosso primeiro Vai, assim, recebendo super pouco, né, com medo de tirar o dinheiro, ia no caixa eletrônico, ai meu Deus, preciso tirar dinheiro, o que eu faço? Nossa. Enfim, o dinheiro público. Mas foi o nosso primeiro contato com o Vai. A partir disso também a gente criou o Improvisar Arte Artístico, que foi um grupo que a gente conseguiu ter mais acesso, conhecemos muitas outras coisas, enfim. Criamos muitas coisas, né? Criamos espetáculo, filme aqui, Eu participei do filme. Participou do filme, sim. Mobilizamos filme, mobilizamos muitas coisas assim no bairro. Foi muito interessante. Foi muito legal. Vocês fizeram uma movimentação, tinha festival, era Sim. muito legal, porque estava efervescendo o bairro, né? Total. Uhum. Mas continua, te interrompi, né? Não, tu pode interromper, enfim. E aí, isso foi muito importante, né? Lógico, pra minha trajetória. Era um momento que eu tava vivendo ainda no período muito em dúvida, né? Do que fazer de fato da vida. Você só artista, você... Então, eu sempre juntei uma coisa com a outra. Nessa época, eu tinha feito logística, né? Que a gente... Fiz logística justamente, a gente no território periférico, a gente quer sobreviver, né? Primeiramente. Então, fiz logística, trabalhava com outra coisa. E nos momentos que eu não estava trabalhando com essa área, eu estava fazendo arte, né? Então, sempre trabalhei junto com essas duas coisas. Aí, a gente, voltando, né, com Improvisarte, nós mandamos projetos, estavam rolando os projetos também, e aí me deu um start, assim, de começar a fazer tag de artes. Então, entrei na tag de artes, entrei no curso de dança. Foi muito bom, né? Porque aí, de novo, né, falando sobre acesso, assim, à cidade é muito importante. Terminei o curso de dança, conheci uma pessoa no vocacional também, que se chama Yaskara Manzini, que ela indicou a companhia Sansa Croma para estar próximo, para ver espetáculo, assim. Aí eu vi que tinha aberto audição na Sansa Croma, e a partir disso eu me adentrei lá, né? Não tinha passado a primeira vez na audição, fiquei triste, mas a pessoa que passou desistiu, enfim, entrei. E a partir dali eu tive um start mesmo de, poxa, eu acho que agora é o momento de ver só com arte. Aí fiz essa junção da arte e educação também, né? Comecei a fazer pedagogia. E a partir daí me adentrei cada vez mais na arte. E aí tem muitas outras coisas aí pra frente que a gente vai falar do decorrer. Já falei muito. É isso, a gente tá no podcast pra falar mesmo. É uma trajetória bonita, né? E esse é só o início, né? Então, sim. você já teve acesso às políticas públicas? Tipo, o primeiro Vai foi em que ano? Nossa, se eu não me engano, foi 2010, 2011, por ali. Nossa, Era 16 muito... anos atrás. Tipo, a política, o Vai era totalmente diferente, né? Sim. Como que foi esse primeiro acesso à política pública? Como que vocês lidaram com isso? Primeira coisa que veio na cabeça é o medo, né? Tipo, a gente tá com dinheiro, a gente precisa cuidar. Coloca uma pressão na nossa cabeça, né? Porque a gente tá com dinheiro público assim. Não, vocês precisam fazer isso, vocês precisam se organizar direito. Se acontecer alguma coisa com o dinheiro, vocês precisam pagar. E a gente fica já primeiro com aquela pressão, né? E também rolava muito esse medo, assim, de tirar esse dinheiro, de ir tirar, enfim. Era uma outra relação mesmo, né? Imagina, a gente tinha um grupo periférico, nunca tinha visto isso, de repente a gente, na época, era o quê? 12 mil numa conta, né? Muita grana. Tipo, meu Deus, 12 mil na minha conta. Então, primeiro tinha essa pressão, mas também junto com muita felicidade, né? Sabendo que a gente ia poder fazer o que a gente sonhava ali.
e também desenvolver outras coisas, né? Porque ali no projeto também a gente tinha que se desdobrar. A gente era bailarino, ator, atriz, enfim, produtores também tinha que ser, que naquela época eu nem sabia, né? Como que contratar um produtor? Isso eu acessei muito depois, né? Então, contratar produtor. Então a gente fazia tudo, né? Era seja o registro do projeto, a produção, a cena, o figurino, tudo, né? Tudo. A gente, então, também foi muito bom, assim, pra gente e pra mim, principalmente, assim, pra aprender a fazer, de fato, né? Pra aprender a, a conquistar esse lugar, assim, também e conhecer também, enfim, me desdobrar, sabe? No campo artístico, assim. E foi muito bom me adentrar depois nos outros coletivos e já ter essa noção, assim. Tem um amigo meu que até brinca, assim, eles falam, gente, é muito diferente, de alguma maneira é muito diferente a juventude que já entra direto numa companhia, num espaço, e não passou pelo que a gente passou, assim, de programa Vai, enfim, por conta desses acessos. Totalmente, né? Porque você. Eu acho que até é um pouco maléfico, assim, a pessoa já entrar, tipo, sem saber o que é uma produção. Uhum. Porque se ela precisar produzir, ela não vai saber, né? Se Sim. precisar escrever um projeto, a pessoa não vai saber. Além que hoje a gente vê que pouquíssima gente tem acesso a saber que existem os editais, como que se escreve um Uhum. projeto. Isso não chega nas pessoas. Às vezes a pessoa tem um coletivo, está gastando dinheiro do próprio bolso Sim. para fazer acontecer, e aí às vezes você fala, tipo, existe um edital, a pessoa, mas o que é O isso? que é isso? E aí Sim. você tem que explicar, fala, vai atrás disso, existe um Uhum. monte de curso que fala sobre isso, e a gente está vendo um monte de jovens que já entram nesses grupos, que já são grandes, que já tem esse suporte, já tem quem vai estar fazendo essa parte burocrática, Uhum. que também existe o lado benéfico, que a pessoa vai conseguir ser só artista. Sim. Só, né? Entre muitas aspas. Que vai conseguir focar muito mais no fazer artístico do que dividir a atenção em outras coisas, né? Sim. O meu sonho é, tipo, ter um projeto ou estar participando de algum projeto e só ser bailarino, assim. Tipo, não vou pensar em nada. Vou chegar em casa e vou, sei lá, ler outra coisa ou ler o que eu preciso desenvolver enquanto artista para aquele, né? Para aquele trabalho. Porque mesmo nos projetos atuais, que a gente tem um outro tipo de acesso, né? Que hoje eu também acesso o fomento à dança. Mesmo assim, a gente precisa fazer outras coisas, estar preocupado com outras coisas e não recebe como deveria receber, porque no projeto você precisa colocar muitas ações, né, para de alguma maneira encantar os olhos ali de quem tá lendo. Então tem isso também, né, que acaba sendo, né, desproporcional, tanto que você faz pelo tanto que você tem para ganhar, assim. Isso quando não tem corte de projetos também, né, às vezes rola É, isso, enfim. no ano passado, a gente tinha uma técnica, que é a Gisele, beijo Gisele, que não vai estar vendo mais beijos. Que ela falava isso, vocês precisam receber por tudo que vocês fazem. E vocês precisam fazer um projeto em que vocês não precisam fazer, tipo, 1000 coisas. Vocês podem colocar, tipo, 2 objetivos, 2 produtos que vão ser entregues no fim, mas que vão ser bem feitos do que vocês colocarem 1 milhão de coisas e que vocês vão receber super pouco por isso e que vocês vão ficar, tipo, se desdobrando. É muito melhor fazer um projeto mais enxuto, que seja qualificativo, que vocês consigam fazer algo de qualidade, que vocês recebam bem por isso, porque a gente está nesse lugar de que, tipo, se fala que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas para conseguir fazer um projeto, mas não precisa isso. O projeto precisa estar bem escrito. Sim, sim. E aí Total. foi assim, ela foi luz aqui nessa Ouçam com a isso, gente, bancas. né? Ouça isso. É muito importante isso, porque é isso, né? A gente também precisa ter uma dignidade, né? Enquanto Sim. pessoa, enquanto artista. Eu lembro muito nessa época de Vai, assim, que a nossa felicidade era quando sobrava uma graninha no final do projeto e e a técnica do Vai até falava assim: não, gente, essa grana vocês podem comer, sei lá, ir no shopping e comer uma comida diferente, assim, enfim, readaptar essa Sim. grana pra você, sabe? A gente trabalhava muito o projeto inteiro pra ter esse sabor só no respiro, final, né? esse respiro só no final, assim, por conta de uma tensão, né, de alguma maneira. Mas, enfim, vamos seguindo, né? Sim. E como que você vê, como que foi o primeiro projeto que você fez lá em 2010, 2011, né? Nossa, foi por aí, né? Para algum projeto que você está fazendo hoje, né? O que mudou? O que mudou na sua cabeça nesse tempo? Uhum. O que você vê que você amadureceu?
nesse Uhum. tempo? E quais foram os aprendizados que você foi tendo em cada projeto que você foi fazendo? Muitas perguntas. Sim, vai me lembrando no meio. Sim. Bom, de aprendizado, eu acho que a escrita de projeto é um grande aprendizado, assim, né? Tipo, a escrita, você conseguir elaborar. E aí, as pessoas que eu acompanho, assim, as pessoas que estão comigo, me ensinaram muito sobre isso, né? Então, eu convivo, eu tenho um parceiro, o Djalma, então ele que escreve, né, os projetos do Núcleo AG1. E eu aprendo muito com isso, com essa escrita. E também aprendi muito nos coletivos que eu passei e com as pessoas que estavam comigo lá no Improvisarte também, né? A Aline, que é uma parceira que estava no Improvisarte, ela tinha muito esse olhar mesmo da escrita, assim, da escrita. A gente precisava muito, né? Nossa, a gente precisa justificar o nosso trabalho, né? Como fazer isso, assim. E pra mim, naquela época, era um pouco confuso. E ela tinha isso com mais facilidade e eu fui, né, adquirindo, assim, esse conhecimento, assim, muito com ela. Então, o que eu vejo que eu aprendi bastante foi isso, escrita. Aprendi bastante também sobre como articular um projeto, né, como você conseguir fazer uma coisa e ser mais digno, eu acho que no que você faz, assim. Então, aprender a dar limite às ações. Não, consigo fazer isso. Mesmo que role muita insegurança, né? A gente que veio desse lugar colocando muitas ações rola insegurança. Ah, não, preciso colocar tudo isso, senão eu não vou conseguir passar. Então tem isso. O lidar com o projeto, o lidar o dia a dia com o projeto, o que precisa ser feito. Eu gosto de ser objetivo, sabe, no que precisa ser feito. Então, não, precisa fazer isso. Então, tá, vamos lá, vamos fazer. Então, tem uma certa objetividade, né, que precisa também de alguma maneira no processo. Então tem esses campos, assim, que eu acho que eu fui aprendendo e que eu me sinto um pouco mais seguro, assim, quando preciso lidar, né, com estar na frente, assim, escrevendo ou tentando articular, ou tentando fazer orçamento e tira e põe e coloca vírgula, enfim, que é muito difícil. Mas que, enfim, faz parte, assim, do trajeto. E do primeiro para agora, assim, eu acho que tem a grandeza mesmo, né? Eu acho que a gente vivia também em outra época, que o dinheiro custava outra coisa, né? Tem isso, assim. Mas saber dar um valor mesmo, né? Porque você faz, saber dar valor, seja ele um valor sensitivo e também um valor, né, nosso, e também um valor em grana, assim, do que você faz. Então isso mudou bastante, assim, tem mudado bastante, me deixado mais confiante e não, estipular, não, esse é meu valor, né, eu preciso receber por isso e eu acho que a grana digna seja esse tanto, assim. Então tem isso. O tempo também, a gente tinha muito medo, assim, de colocar um projeto de poucos meses e não passar também, então agora a gente conseguiu articular mais isso, assim, sobre o tempo. Ah, não, respirar mais no projeto também, né? Que às vezes também eu sinto que a gente coloca as ações e às vezes não dá pra respirar, né? Não, ação 1, ação 2, ação 3. Nossa, a gente precisa criar. E agora? Que tempo a gente vai ter de respiro e para que essa criação seja gostosa, seja prazerosa? Que fica tão burocrático às vezes os processos, né? Que aí fica mais difícil de lidar. Então, isso também do tempo, e também, por conta de toda a bagagem artística, eu acho que saber o que eu pego, sabe? Não pegar tudo. Não, vou pesquisar isso. Então, essa vai ser minha linha de pesquisa. Eu vou pesquisar sobre essa coisa e vou me aprofundar. Que no começo era mais aberto, né? No Tipo, começo a gente quer abraçar o mundo. sim, sim, total. E eu lembro que esse projeto, o meu primeiro projeto do Vai, tinha uma ação que era criar um espetáculo coletivo. Já tínhamos 3 pessoas e a gente convidou outras pessoas também. E a gente não dá conta disso, sabe? Criar um espetáculo. Mas também muito inspirado pelo que já acontecia no bairro, né? Que o Power Dance tinha isso da coletividade, né? Tinha muitas pessoas, então a gente falava, não, acho que cabe também a gente, de alguma maneira, entrar na formação dessa pessoa, sabe? Quem era nós naquela época também para formar, né? Mas a gente tinha esse acesso, enfim. Mas Foi. acabou formando, assim, Sim, né? total. E nessa sua trajetória, qual foi o momento que deu o start, assim, de tipo, dança vai ser minha carreira? Aham. Acho que você falou um pouquinho, né, de quando você decidiu ser arte educador, Uhum. mas quando foi que você pensou, não, você bateu o martelo assim e falou, vou trabalhar com arte, vou trabalhar com dança. Uhum. Acho que foi no momento que eu finalizei a ETEC de Artes e aí acesso a Sansa Croma, a companhia Sansa Croma, que é uma companhia da Zona Sul, que tem como pesquisa dança na indignação. Então, ali, em contato com a Gal, né, e também a figura da Gal, né, uma figura de Uhum. uma mulher periférica que tinha conquistado já estava conquistando o fomento. Eu, pra mim, naquela época, falava, caraca, fomenta a dança, era uma coisa, né, muito grandiosa, assim.
E desenvolvendo uma pesquisa na periferia, né? Que também tinha a ver com o meu corpo, assim, tinha a ver com o que eu já tinha passado, enquanto um artista periférico, enfim. E aí, nesse momento, os meus olhos se encantaram, assim, e eu falei, não, acho que agora eu consigo respirar, assim, ser artista. Nisso que eu entrei na Sansa Croma, eu acessei também o programa PIA, que é um programa também da Secretaria Municipal de Cultura, que é o programa de iniciação artística, que são para crianças, né, se eu não me engano, de 6 a 14 anos, talvez eu esteja enganado, para as crianças terem esse primeiro contato com as artes. E aí eu entrei também no programa PIA, e aí complementando com a Sansa Croma, eu falava assim, eu acho que isso equivale ao que eu recebo hoje numa empresa farmacêutica, que era onde eu trabalhava na época. E aí eu falei assim, eu acho que esse é o momento. Aí fiz os processos todos com a empresa que eu tava e migrei, assim. Nesse meio tempo também eu comecei a me relacionar, então eu fui morar na Zona Sul por conta desse trajeto. E aí, a partir daí, eu fui acessando, né? Consegui acessar o programa PIA. No ano seguinte também. Entrei numa ONG, na casa do Zezinho também. Então, também fui elaborando os meus processos enquanto artista educador, artista orientador. Logo depois, né, assim, um pouco depois, assim, da Sansa Croma, uns anos depois, eu entrei no Núcleo G1, que é onde eu estou até hoje. Então, as coisas foram acontecendo meio que de uma maneira, lógico, né, eu ali tentando ganhar dinheiro ao mesmo tempo, enfim, vida de artista, tentando ganhar dinheiro, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Mas foi nesse momento, assim, que eu falei assim, não, acho que eu vou seguir assim agora, eu acho que eu vou ser artista. Acho não, né? Vou ser só Tá sendo, artista. está sendo Estou sendo artista. até então. Como que foi quando você entrou no PIA? Como que foi esse contato com as crianças? Provavelmente transformador, né? Provavelmente aprende muito com as crianças. Sim, sim. Engraçado, eu falei do PIA, mas antes também, no Céu Irapuru, rolava um programa de formação para crianças. E aí eu fui chamado para ser educador de artes cênicas para as crianças. Então esse foi o meu primeiro contato. Ainda sem saber muito, né? Tipo, como elaborar mesmo minha prática enquanto para as crianças, assim. Mas eu fui meio que sentindo, assim, vi que era uma coisa que eu conseguia também brincar, né, entre o ser educador e ser artista, que eu não dar aula para criança para mim eu acho que tem muito isso, assim. Eu consigo ser artista ainda, dando aula para elas, né, estando com elas, então tinha muito isso. E aí entrar no programa PIA também teve esse baque porque eu já tinha acessado o vocacional na época. E o vocacional e o PIA estão ali, né, estão próximos no sentido do que eles são, né, para a cidade, né? O vocacional atende adultos, o PIA atende crianças. E aí também me brilhou os olhos por isso. Eu falei assim, nossa, eu consegui acessar um programa que eu, de alguma maneira, já tinha participado antes, né? Eu já fui artista orientado nesse programa e agora eu vou ser artista orientador. Interessante. Então tinha isso, assim, de brilhar os olhos e falar, caraca, eu tô no PIA também e agora eu vou conseguir trabalhar com isso. E estar com as crianças, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso também hoje. Estar com elas me faz mais eu, assim, sabe? Eu consigo estar mais à vontade, assim, com elas nas práticas. Eu acho que me alimenta bastante enquanto artista também estar com elas. Para você, como que foi esse processo, assim, era um artista orientado, né, para depois se tornar um orientador, para estar nesse lugar Uhum. de criar a aula, de... Acho que o primeiro processo que eu tive, assim, que conversando com os amigos, eu fiquei refletindo bastante, que é tirar da cabeça das pessoas que a gente ainda está iniciando, sabe? Porque eu acho que as pessoas, algumas pessoas que a gente acessa, que a gente tem contato, elas sempre vão ver a gente como jovem, periférico, que Está começando. tá começando. E aí a primeira coisa foi ainda é um processo pra mim, me colocar nesse lugar. Não, eu sou um homem, sou artista, desenvolvo pesquisa com crianças, desenvolvo pesquisas negras, afrodiaspóricas, e sou isso hoje, sabe? Acho que tem muito isso, assim. Então essa entrada bateu muito nesse lugar, assim, tipo, nesse sabor. Estou acessando, ao mesmo tempo, esse lugar que a gente se sabota, pensando que a pessoa tá precisando da gente, assim, nesse lugar. Eu acho que é um pouco sobre isso. Você já comentou um pouquinho, né, sobre sua formação, mas você chegou a fazer alguma graduação depois? Ou chegou? Sim, Fale sim. um pouquinho sobre sua graduação, como foi a escolha do curso. Uhum. Aí, nesse processo todo de entrar na Sansa Croma, e também esse lugar de parceria e aproximação das crianças,
eu falei assim: "Ah, acho que seria bom fazer pedagogia, fazer a licenciatura em pedagogia, porque eu vou conseguir, de alguma maneira, acho que conseguir metodologizar, enfim, escrever e falar mais e me sentir mais seguro numa sala de aula, de repente". Aí comecei a fazer pedagogia, que foi um curso muito bom, né, era um curso semipresencial, mas que tinha eh, ali foi onde eu senti que eu consegui me preparar de alguma maneira para muitos processos a partir dali, sabe. Seja o processo para eu escrever, seja o processo de escrita, seja o processo de interação com as infâncias, interação com as crianças, então tinha muito isso, assim. Então eu fiz pedagogia, antes disso, né, eu já tinha dito também, fiz ETEC de artes, aí fiz pedagogia. A ETEC, na época, também foi no momento que estava nesse momento de decisão, que aí eu queria também tirar o DRT, né, pra e que Famoso DRT. o famoso DRT, que foi muito bom fazer o curso e ter isso no final, assim, que não precisou de todo aquele precisar fazer banca, enfim, tudo aquilo, né, então foi muito bom. Então da ETEC, fazer dança primeiro e depois fazer pedagogia também me deu uma força para ainda mais conseguir organizar o meu trabalho e juntar as 2 coisas, sabe. Tanto que meu TCC de pedagogia é a partir disso, né, a arte educação na periferia, então Que legal. eu comecei a pensar ali, né, ainda com uma escrita ainda um pouco mais frágil, mas comecei a pensar ali. E depois que eu finalizei pedagogia, acho que foi bem no período de pandemia, eu comecei a fazer educação em direitos humanos pela UFABC. Então, também tive isso, assim, foi um curso interessante que aí juntou, né, a pedagogia também, junto também com o que eu estava vivenciando enquanto artista orientador, enquanto orientador social, nos CCAs que eu passei, eh, nos espaços que eu acesso hoje também, então foi uma formação importante por conta disso, e também por ser esse artista periférico, né, educação em direitos humanos, eu acho que também deu mais vazão ainda para me colocar nesse lugar e crescer, né, não me apequenar, assim, no lugar de não entender, ou nos colocarem nesse lugar de não entender, de que não pode. Não, vamos lá e vamos acessar. Uma coisa interessante que eu estava ouvindo outros podcasts aqui, eu maratonei vocês antes de vir para cá, e aí estava pensando muito sobre as formações, né, eu acho que alguém comentou sobre formação, e eu lembrei, né, que dessa importância, assim, eu nunca paguei formação, eu sempre quis acessar isso de maneira gratuita mesmo. Então, a primeira formação que eu fiz, né, que eu nem falo isso, mas que é preciso falar, na verdade, que foi logística. Então, foi o primeiro que eu acessei ProUni. Depois ETEC de artes também, a formação pública. Pedagogia também, fiz de forma gratuita por bolsa. Então, e o FABC é uma universidade federal. Então, dá essa importância também para as universidades, enfim, para os programas de formações que são gratuitos, né? Que é importante, assim, e que a gente precisa acessar, né, precisamos estar atento a isso e falar: "Não, Com a certeza. gente precisa saber o que está acontecendo". É, mesmo que elas estejam sendo boicotadas, que a gente Sim. vê que cada vez menos investimento tem nelas, né? Mas a gente Uhum, precisa acessar, precisa estar lá, precisa ocupar, uhum. porque querem que esse espaço não seja nosso, né? Sim, E sim. vamos mostrar que é nosso sim. Uhum. Sim, sim, total. É importante a gente também ter esse lugar de pertencimento, né. Acho que a gente sempre vive nesse lugar de não pertencer, né, ao espaço, assim, então, estar nesse espaço e pertencer eu acho que é uma das coisas que eu deixo como, sabedoria, né, que a gente precisa sempre saber, assim, tipo: "Não, precisamos pertencer a isso, e esse espaço é nosso", né. Acho que tem a Uhum. ver com isso, assim. Sim, bora ocupar as Bora ocupar. universidades, todos os cursos gratuitos, tudo que Sim. tiver gratuito, bora ocupar. O que a cidade oferece, né, vocacional, criar, Sim, enfim, esses programas também estão sendo, de alguma maneira, desmobilizado, né. com E aí, certeza. a gente precisa ter força, assim, pra desestabilizar quem quer nos desestabilizar. Exatamente. É. Você comentou também que você é orientador social, né? O que que é um orientador social? Nossa, assim, primeira vivência que eu tive no CCA, eu entrei como educador de dança lá. Então, eu trabalhava menos dias, né, e estava vivenciando ali com aquelas crianças, enfim. E aí, nesse mesmo tempo, acho que como cronologia, eu estava fazendo pedagogia. E aí eu me senti interessado e abri, assim, para a coordenação do espaço, para dizer que eu estava terminando pedagogia e que seria bom aquele espaço para eu conseguir ter mais conhecimento, enfim, estar com as crianças diariamente. E aí, virando o ano, né, daquele ano que eu estava,
que eu acho que era de 2018 para 2019, ou de 2017 para 2018, um desses dois, eu adentrei e fui ser orientador social, assim. Para mim, né, na minha visão, naquela época, no caso, eu acho que o que eu conheço ainda hoje, orientador social é alguém, né, que está ali dentro da sala com as crianças e que produz e que media atividades ali para elas, seja atividades artísticas, atividades relacionadas à cidadania, a direitos humanos, enfim. E aí foi o meu primeiro lugar, assim, como um orientador, como um professor de sala, né? E aí foi muito desafiador, assim. Eu tava pensando nisso no caminho, vindo para cá, que antes de ser. Acho que ali naquele momento, enquanto orientador social, eu precisava muito do Érico de hoje como artista educador. Porque eu estava começando, né, a lidar e de repente eu estava numa sala com 30 crianças Nossa. e era sempre um respiro, assim. E crianças, né, que estavam ali também por várias situações distintas, precisando de muitas coisas também, né, nesse espaço. Muitas vão pela alimentação, muitas não querem estar ali, inclusive, né, nesse espaço. Então, tive que articular tudo isso em mim, assim, e fazer, né, com que isso rolasse. Então, foi um momento de muito desafio, assim, para mim, enquanto orientador social, de muito aprendizado também, porque eu também fui vendo para que lado eu pendia mais, né? Então, pensando assim nesse caminho, eu sinto que, poxa, o Érico orientador social precisaria muito mais do Érico artista educador, sabe? De hoje, assim, para lidar melhor, para conseguir articular. Tinha muito esse lugar de vivências de lá, de tipo, chegar na sala assim e falar, gente, o que é que eu vou fazer hoje? Tipo, não tinha repertório mesmo, né? Às vezes não chegava assim, e aí o que eu queria fazer, às vezes eu ficava muito frustrado porque não rolava nos encontros. É, mas foi isso, mas foi minha primeira vivência como orientador social. Foi muito bom, né, como aprendizagem. O espaço também é incrível, que foi na casa do Zezinho, uma casa que acolheu muitas crianças, né, muitas pessoas de lá hoje são artistas também, enfim, estão na cena. Mas que foi muito desafiador para mim esse momento como orientador social. Nossa, tem várias perguntas. Conta um pouquinho sobre o que é, qual que é o nome do espaço que você falou agora? Sim, a Casa do Zezinho. Casa do Zezinho. Isso, a Casa do Zezinho é um espaço, é uma ONG que fica na Zona Sul, ali pertinho do metrô Capão Redondo, que atende crianças, né, de 7, se eu não me engano, de 7 até 14 anos, e jovens também, juventudes. Então, dentro da Casa do Zezinho tem o CCA. Então, tem o CCA que atende, e aí eles fazem essa ligação, né, com a pedagogia da Casa do Zezinho também, e junto com o CCA. Então, esse espaço é um espaço que as crianças têm acesso tanto a atividades artísticas manuais, quanto aula de corpo, aula de teatro, aula de artes. Nossa, muitas atividades eles têm lá. E uma alimentação também impecável. que enfim, né, é muito bom, assim, para as crianças estarem ali, assim. Tanto que as pessoas que chegam para mim, assim, às vezes, num outro espaço que eu dou aula, que é a Fábrica de Cultura Capão Redondo, procurando indicações, né, de espaços, eu sempre falo, não, a Casa do Zezinho é um ambiente seguro que tem também estrutura, sabe? Para receber essas crianças. Como que você parou lá na casa do Zezinho? É muito louco pensar nisso, mas eu também entrei lá como educador de dança, né, na época, e foi a partir de pesquisa, né, de vaga, que eu acho que foi no momento que eu tava entre essa espera do programa vocacional, do programa PIA, para trabalhar novamente, né, porque a gente sempre manda a documentação, e aí tem todo um tempo, né, 3 meses, 4 meses para você começar, Para você viver de luz. para você viver de luz, isso. E aí, nesse momento, é o desespero, né? Aí eu pesquisando assim, aí eu vi que tinha aberto vaga lá para educador de dança. E aí foi nesse momento que eu falei assim: ah, vou mandar. Aí fui, fiz a entrevista, rolou. Entrei como educador de dança lá, nesse sentido, assim. Você comentou que você gostaria de ter o conhecimento que você tem hoje como arte educador naquele momento. O Uhum. que você acha que você falaria para você mesmo do passado? Nossa, é a pergunta ancestral. Nossa, eu acho que a primeira coisa que eu falaria era que não tem jeito certo para fazer, que na sala de aulas me via muito no lugar das outras pessoas que trabalhavam ali. E todo mundo tinha um jeito certo já de fazer, assim. Mas hoje, lidando com crianças, tem um outro. É você sentir, sabe? É muito louco falar sobre isso. Às vezes fica numa coisa muito perene, etéreo, assim. Mas, de alguma maneira, estar com as crianças, você precisa sentir. Sentir o que elas querem, o que elas têm pra falar.
Hoje em dia, dando aula, primeira coisa que eu faço em sala é sentar com elas e ouvir o que elas têm. E a partir dessa escuta eu consigo tirar muitas outras coisas do que elas querem dizer, sabe? E ali naquele espaço, naquele momento, eu queria muito mostrar, né, o que eu sabia, o que eu queria muito direcionar, mas não tinha nada a ver com aquelas crianças, tipo, não tinha, eu não estava escutando as crianças que estavam ali, sabe? Eu queria que elas sentassem em roda, já sabia o que que era, né, uma pedagogia Paulo Freire, já sabia, já conhecia todos esses referenciais, queria fazer isso com elas, mas não tinha modos de fazer, não sentia ali, sabe? Então acho que, e aí comparando isso pra hoje, eu consigo sentir o que eu quero fazer, eu consigo sentir as crianças de alguma maneira. O que elas estão me dizendo, o que elas estão querendo falar, o que elas ficam inseguras de falar. Então tem esse lugar, sabe? De sentir, assim, o espaço e elas. E imagino que para ela seja muito acolhedor isso, né? Porque Uhum, eu acho que eu lembro quando eu era criança que eu sentia que eu não era ouvido, que nos lugares que eu estava, que parece muito que por você ser criança, as pessoas não validam o que você pensa, uhum, não valida o que você quer. E aí estar no espaço, acho que você se sente acolhido, que as pessoas uhum. não estão ali te ouvindo, acho que deve ser tipo, super transformador, assim, né? E Sim. acho que no processo de formação dessa pessoa, que vai se tornar um adulto um dia, com Uhum. certeza é muito positivo. Sim. É isso que eu penso, assim, pra elas. Eu tô convivendo com essas crianças, mas eu preciso. E aí já vendo, né, as possibilidades que elas podem fazer depois dali. Eu acho que tem muito isso mesmo que você traz, assim, de não ouvir, né, as crianças. O que elas têm pra ouvir, apequenam demais elas, né, achando que elas são pequenas também no pensamento, mas não. Elas têm, né, muita criatividade ali, e quando elas se sentem seguras no espaço, eu até brinco assim, o semestre passado tem um aluno meu que ele colocou uma coisa na cabeça, um tecido, também com papel celofane, e performou assim, né, na aula. Eu falei assim, gente, essa criança não tá sendo ela, sabe? É muito bonito ver ela na essência comigo. Tipo, que tô sendo professor ali, tô vivendo um pouquinho assim com elas. E aí, lógico, né? Eu também preciso segurar muitas outras barras, assim. Não, gente, até aqui. Acho que também tem esse limite, né? Não, até aqui, eu sou professor até aqui, então. Porque senão também elas também confundem, né? Vão confundindo esse lugar de confiança também com posso fazer tudo aqui, posso colocar a sala pro alto, não. Aí eu tento mediar também, equilibrar isso, sabe? Também, Uhum. delas serem ouvidas, mas também, não, vamos mediar, precisamos mediar. Qual que você acha que é a maior dificuldade e a maior facilidade também? Vamos pôr esses contrapontos, né? Uhum. A maior facilidade de lidar com as crianças e também quais são as dificuldades de estar trabalhando com as crianças. Vou começar pelas dificuldades. Eu acho que uma das maiores dificuldades é, às vezes, né, eu sentia muito isso, assim. Não vivo isso hoje, mas quantidades delas em sala, muitas crianças aí não tem isso da escuta. Eu acho que também quando eu digo isso do educador, né, do que eu vou falar para esse educador de hoje, naquela época também eu vivia numa condição que eram muitas crianças em sala, né? Também tinha esse desafio. Então, muitas delas juntas aí também já fica muito difícil. Então, esse é um grande desafio, assim, nos ambientes de arte e educação, ou de arte, ou de escola, né? Por isso que muitos professores estão adoecidos, porque não conseguem dar conta mesmo. Muitas crianças, muitas histórias, né? Muitas demandas familiares também. Muitas questões que elas trazem de casa, isso é um desafio. Questões relacionadas à família, questões de não aceitação, as questões ligadas à vulnerabilidade, isso é muito difícil de lidar, né? Mesmo que a gente se prepare, quando chega um assunto pra nós, a gente se quebra, né? Não tem como. Recentemente aconteceu, eu tava esperando pra ir pra casa, saí do trabalho, tava esperando ir pra casa, e um aluno meu falou assim, posso ir embora com você? Tipo, quero ir embora com você. E eu sei de toda a questão dele, de vulnerabilidade, assim, então lidar com isso também, né? Eu falei assim, eu não posso te levar pra casa. Muito obrigado por sentir isso, assim, mas eu não posso te levar pra casa. E, e é isso, assim, é lidar com as frustrações também, né, delas. É, Acho que é um pouco sobre esse caminho, assim, dos desafios. Relação com a família, frustrações, as questões de vulnerabilidade. Acho que, de alguma maneira, né, eu gosto muito de trabalhar com isso também, trazer isso pro meu trabalho, que é a questão da imagem, rede social, né? Eu gosto, de alguma maneira, divulgar meu trabalho, lógico, né? Pensando na figura da criança ali, respeitando isso também. Mas o que elas acessam fora dali cai muito
dentro do meu espaço de arte e educação. Então, isso é também um desafio que eu preciso mediar. Então, questões, né? Hoje em dia, atualmente, 2026, a gente tá vivendo o surto do Six Seven. Tipo, O que é o surto do Six não Seven? sei também. Six Seven é um número Six Seven que elas chegaram falando um dia na sala de aula. E eu não sei explicar o que é Six Seven, desculpa. É isso. E, e aí lidar com essas coisas, sabe? Do que chega assim, isso é um desafio, eu preciso estar antenado também a isso. E o jeito de cada uma, né? Mas aí eu tento mediar, preciso me articular assim. E saber onde cada uma se frustra, onde cada uma, o que cada uma quer fazer. E a coisa mais legal, assim, que eu acho muito interessante, é essa questão delas se sentirem à vontade em sala, delas se sentirem livres de falar o que quer. Delas, às vezes, me referenciar, tipo... Ah, não, na aula do professor Érico a gente aprendeu isso, a gente fez isso. Até delas não quererem sair do curso, né? Por muito tempo. Às vezes eu falo, gente, não, já deu. Porque onde eu trabalho, que é na Fábrica de Cultura Capão Redondo, eu dou 2 cursos lá para crianças, teatro para crianças e artes no brincar. E são semestrais. Então, acabou o semestre, a criança pode escolher um outro curso para fazer. Então, aí eu sempre falo, tem crianças comigo desde 2023. Nossa. Aí eu falo, gente, é semestral. Se vocês quiserem, tem outros cursos disponíveis na Fábrica de Cultura para vocês acessarem. Mas elas não, elas querem repetir, querem estar assim. Então, essa confiança, né, que foi ganhando, assim, então isso é muito bonito de se ver. E a liberdade de criação delas, isso eu gosto muito, assim, tipo, quando às vezes eu não tô dando nada, assim, na aula. E às vezes também eu chego sem nenhuma motivação, né, pessoas e pessoas, tipo, ai, gente, hoje eu não tô afim de dar aula. Não quero ir contra elas, mas estando com elas ali, eu falo, caraca, transformou meu dia. Transformou minha energia, transformou o que eu queria fazer, assim. Então tem muito isso, no dia a dia com elas. Ai, muito lindo isso. Nossa. Espero um dia viver isso também, não quero ser Sim, tá sim. na arte educação, ser arte educadora. Qual que é a diferença em ser educador social e arte educador, se as duas coisas se cruzam? Com certeza se cruzam, né? Sim, em algum sim. ponto. Se cruzam, sim, eu sinto que se cruzam. E também eu sinto que, na verdade, tem a ver com a pessoa, né? Eu acho. Tipo, quando eu era orientador social, eu já era artista. Então isso já confluía um pouco com a arte educação. E então ali, de alguma maneira, eu já era também arte educador, sabe? Onde eu tô querendo dizer, mais ou menos. Então tem isso, eu acho que depende muito da pessoa. Aí tem as questões burocráticas, né? No caso de ser artista, ser orientador social, eu trabalhava num período maior, no caso, estava numa sala com muitas crianças e estava ligado à instituição de segunda a sexta, nananana, né? 8 horas por dia. Já a arte educador, já eu sinto pra mim, né, no que eu vivo hoje em dia, é mais maleável. No lugar que eu trabalho também tem essa questão de tipo, não, você precisa também ser artista, então quando tem apresentação eu posso articular para ir. Então, o que me batia mais eram as questões burocráticas do que de fato estar em sala, porque estar em sala parece que eu já era arte educador também, sabe? De alguma maneira isso já ia costurando uma coisa na outra. Você comentou também sobre a sua trajetória, né, na Casa do Zezinho. Como que você enxerga a importância dessas iniciativas, desses serviços que acontecem, que atendem uma grande parte da população? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é essas crianças terem acesso, né? Acho que a gente, aqui no bairro, de alguma maneira, a gente teve acesso à cultura depois de um tempo, né? Então, ali nesse espaço de um CCA ou da Casa do Zezinho, que é um ambiente que tem um CCA dentro, elas conseguem ter acesso às linguagens artísticas, primeiramente. E aí, a partir disso, elas conseguem já, de alguma maneira, vivenciar, né? Porque, às vezes, muitas delas estão numa escola. E na escola não tem muito tempo, não tem muito olhar para isso, né? Nem todas as escolas têm. Não estou generalizando, mas nem todas têm. Então, estar nesse espaço, como a Casa do Zezinho ou CCAs, para mim já pode ser um primeiro contato delas se entenderem enquanto pessoas, inclusive, né? Enquanto pessoas nesse mundo, saindo desse lugar enfileirado, né? Eu acho que ali o tempo que eu fiquei ali, eu já conseguia ver outras práticas, né, pedagógicas e artísticos pedagógicas com as crianças, assim. Tem isso, tem a questão também da alimentação, a gente sabe que nem todas as crianças, né, têm alimentação digna nas suas casas, acesso a passeio, acesso à cidade,
e isso de forma, né, gratuita, assim. Então acho que é esse combo, assim, acesso à dignidade humana de alguma maneira para quem não tem, e para quem tem saber que, né, saber que também existe esses outros meios de lidar com a assistência social, com a arte educação, com as artes, enfim. É um ambiente que eu acho que proporciona esse outro lugar para as crianças. Se fosse para você falar, assim, quais são os maiores aprendizados que as crianças te deram? Isso no como orientador social? Ah, e na vida Ah, na também, né? vida? Nossa, nossa. Muitos aprendizados, eu acho que eu já disse aqui um pouco sobre a escuta, né. Acho que escuta é a coisa principal, assim. Poxa, aprendi a escutar não só elas, mas também o mundo, assim, sabe. Tipo, eh tem um lance, assim, que eu sempre penso pra mim, né, e algo que eu venho trabalhando também nos meus processos, em processos de terapia também, que é escutar o que eu quero, assim, escutar o que me faz mover, assim. E as crianças é isso, né, elas têm, de alguma maneira, muitas delas ainda não, mas muitas têm esse lugar da sinceridade, assim, tipo: "Não, não gostei disso". Ou às vezes elas fingem que gostaram, mas o corpo delas dizem que não já pra mim. Então esse lugar da verdade, né, eu acho que também é muito perene falar o que que é verdade para cada um. Mas a presença, a escuta, tem muito isso, assim, com elas. Eh, e também o não óbvio, que eu sou uma pessoa, às vezes, que sou um pouco óbvia, assim. Acho que é um processo meu também de: "Não, é isso e isso", mas estar com elas também é entender. Não, a obviedade aqui, às vezes, a minha não é tão delas. Elas me elas criam a todo momento, assim. Eu estava comentando com vocês anteriormente que esse semestre tô trabalhando pássaros com elas, né, inspirado muito no Manuel de Barros, nos meus processos desse semestre de 2026. E aí eu comprei uns pássaros pequenininhos, assim, de plástico mesmo, enfim, acessíveis. Comprei os pássaros para elas visualizarem isso em sala, assim, criarem outras coisas. E aí, o que cada uma quando eu entreguei os pássaros, a ideia era levar isso pra cena. Cada uma entender como que esses pássaros vão voar em cena, como cada uma vai segurar, onde vai colocar. Mas a partir do que eu dei pra elas os pássaros, cada uma criou uma narrativa pra esse pássaro já. Uma colocou no cabelo, outro que é mais das artes manuais, criou uma casa, um casulo pra esse pássaro, criou árvores, assim, com espuma de pincel, de rolinho de pincel, sabe? Outro criou uma casa de papel, enfim. A aula foi para outro momento. Se eu tivesse em outro momento da minha trajetória, eu ia falar: "Não, gente, isso agora para nós trouxe o pássaro pra gente testar em cena". Então, ter essa escuta, sabe? Entender o que elas estão, então elas me dão esse lugar da não obviedade e escutar o momento, assim. O que eu vou fazer com aquilo, aí vamos descobrir juntos, vamos descobrir no caminho. Então tem isso, assim. E sendo arte educador, né, principalmente de crianças, você lida muito também com os pais, né? E escuto muito de artes educadores que às vezes lidar com os pais é muito mais difícil do que lidar com as crianças. Como que você lida com os pais, principalmente quando eles não entendem alguma proposta ou quando eles entendem errado alguma coisa que foi passado ali na sala de aula? Nesse meu último trabalho, vou falar um pouco da atualidade, né, que eu tô agora em 2026, primeiro semestre. Eh, eu tô até um pouco distanciado disso, né, dos pais, assim. Então a gente se fala pra dizer o que dia vai ser a nossa mostra de processos, que as crianças vão mostrar alguma coisa. Então eu tô vivendo um pouco essa distância, mas já vivi coisas muito desafiadoras, assim, de tipo, de responsáveis não deixar o filho, estar comigo numa aula de dança, porque pra ela aquilo não fazia sentido pra vida do filho. Então eu já vivi isso. Tem a questão também do pai ausente, né, dos pais ausentes, assim, que o filho tá ali, ele tá vivendo, tá sendo artista comigo, e tipo, os pais não estão, não vão, não procuram saber o que tá acontecendo. Eh, então é um pouco nesse caminho, assim, tipo, tem essa ausência, tem os desafios, né, com os pais, principalmente. Eu estou distante esse semestre, mas já vivi ausência, já vivi descaso, né, já vivi preconceito também com os pais. E tem uma coisa, na verdade, que eu vivo atualmente, que é o medo, né, tipo, às vezes, enfim, a gente vive num mundo que já está em outro lugar, mas que ainda temos intolerância religiosa, que ainda temos homofobia, transfobia, LGBTfobia, e muitas crianças de alguma maneira,
algumas já têm referência, e eu trago referências, assim, para os meus encontros, né. As crianças, a gente vai conversar sobre cabelo, a gente vai conversar sobre, tom de pele, a gente vai conversar sobre outras coisas que estão nesse mundo que elas precisam saber. Sobre corpo, né, sobre tudo, assim. Então e aí, de alguma maneira, isso ainda gera um medo em mim, tipo, do pai chegar numa amostra de processo e ver que a gente colocou uma música africana, uma música que tem referência a Yansan, né, que é uma orixá, uma divindade, que inclusive tem esse semestre, a gente tá falando sobre pássaros. Uma aprendiz falou que queria falar sobre o vento, e aí a gente conversando, eu descobri que ela conhecia quem era Yansan, que eram os orixás, as divindades. E eu falei assim: "Que tal a gente colocar uma música pra Yansan pra você dançar?". E aí ela ficou meio assim, mas tamo indo, sabe? Aí depois eu repensei por medo, eu falei assim: "Acho que é melhor eu tirar essa música, eu acho que tá muito pesado, né, os pais, enfim, o que que eles vão achar, assim?". Até porque, né, a gente vive a instituição é laica, né, não vamos, eh, dar uma religião, assim, eu não tô dando aula de religião, não tô induzindo que ela entre no candomblé ou entre na umbanda ou entre em algum espaço religioso, mas que isso faz parte da nossa cultura, né, então tem esse desafio de eu perder o medo do que eu acredito também, né, enquanto repertório, enquanto projeto, enquanto ser artista, assim, que eu vou trazendo pra elas, e aí tem esse receio. Mas esses são os desafios maiores com os responsáveis, assim. Nossa, maior loucura isso. Aqui no espaço onde a gente grava, né, que é o Prática Tatu, um dos mestres é o Luizinho, esses dias a gente estava conversando sobre isso, e ele estava falando sobre os pais que às vezes tiram os alunos por coisas mínimas, assim. Falou que veio uma mãe brigar com ele porque ele estava assinando Asa Branca, falando que Asa Branca era a música do demônio, ele ficou, mulher, você tá biruta? Sim, Tipo, sim. Asa Branca. E aí que vem vários pais pedindo para ele ensinar, tipo, louvor, ensinar, tipo, música gospel, e ele fala, não vou ensinar isso, eu vou ensinar cultura e tal. E aí ele fala, às vezes, que ele rebate assim, se eu for ensinar louvor, eu também vou ensinar macumba, também vou Uhum. ensinar um ponto. Sim, Você quer que seu filho aprenda um ponto? Se você quiser, eu ensino um louvor e um ponto. Aí o pai já recua, fala, não precisa, tudo bem. sim, E aí, para um dos pais, ele falou que era ateu e a mãe tirou a criança que estava aqui, porque falou: não quero uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita dando aula de música pro meu filho. Aí fica tipo, mano, esse sim. mundo tá. Sim, total, porque é um ambiente que a gente precisa do apoio, principalmente dos responsáveis, né? Pra se sentir seguro, das crianças se sentirem seguras, das crianças se sentirem vistas, né? Porque quem quer ser artista quer ser visto, assim. E de alguma maneira, na instituição que eu tô hoje, as crianças estão tendo uma iniciação artística. Elas querem mostrar alguma coisa, nem que seja um desenho que elas fizeram. E elas terem esse medo, ou os responsáveis não confiar, né, no processo delas, ou diminuir, apequenar o processo delas, é muito difícil, assim. É um processo difícil que precisa de muito respiro, porque senão a gente também fica limitado, né? Aí não faz nada, porque e a música brasileira? Até o próprio tambor, né? Tipo, imagine um pai chegar e ver um tambor, uma mãe chegar, enfim, o responsável em geral chegar e ver um tambor na sala, e isso já ser um quesito de não, vou tirar meu filho. Nem sabe se eu vou utilizar o tambor mesmo, né? Enfim, nas instituições é uma das coisas que a gente mais sofre enquanto educador, é isso, assim, intolerância religiosa é uma das coisas bem que é mais recorrente, né? E seguindo aí, né, na vida e na trajetória, a pandemia foi um momento muito caótico, acho que na vida somente de artistas, né, que viviam da arte e que viu tudo fechando e que, tipo, estava ali à beira de passar fome, que muitos passaram imensas dificuldades. Como que foi para você esse período da pandemia, sendo artista? Como conseguiu se adaptar? Pausa pra chorar agora, né? É, Nossa, foi um período que é muito louco, né? Eu tava pensando outros dias e a gente não tem noção de tempo mesmo, né? Que ano foi 2020, 2021 que eu fiz a cada mês, assim. Eu não lembrava. Tipo, que mês? Nos outros anos e nesses dias atuais eu lembro, né? Mais ou menos, não, tal mês eu tô fazendo isso. Na pandemia foi uma coisa só, né? E foi muito cruel, né? Foi muito cruel, foi muito doloroso, assim, muitos processos internos, né? Consigo mesmo, assim, tive muitos. E processos artísticos nem se fale, assim, foi uma das piores coisas que aconteceu para nós artistas, assim, pensando
pra mim, assim, no que eu tava vivenciando no momento foi isso, assim, tanto por lance de sobrevivência, que demorou um pouquinho, né, pra me adaptar e pra conseguir, né, ter uma graninha, assim, na pandemia. Mas também teve muitas criações, tiveram coisas boas, mas é muito difícil mensurar o que foi bom, o que foi ruim, o que de fato eu estava presente, o que eu não estava, assim, sabe? Nesse tempo também a gente estava com um projeto para fazer na pandemia, e aí foi tudo adaptado para vídeo, né? Eu lembro de uma amiga minha sofrendo, assim, ela chorou em- na câmera por não conseguir pegar uma coreografia por vídeo, porque espelhado, né? Tipo, não tem noção. Nossa. Ela falou: "Não consigo, gente, não consigo pegar coreografia, não consigo trabalhar assim", tipo, foi muito difícil nesse sentido. Da aula de corpo, então, nem se fale, né. Primeira coisa, espaço, que onde eu moro, né, eu e meu companheiro, os 2 são artistas da dança, então, espaço, a gente não tinha pra fazer isso, tinha que se adaptar, subir cama, arrastar sofá, tirar planta, enfim, teve essa questão muito do espaço, a questão da saúde mental que foi degradando, assim, né, as nossas cabeças, de não saber quando isso vai retornar. Fazer projeto online já estava cada vez mais desgastante, né, tipo live, Nossa, eu não aguento não live. me se sentir presente ali, tipo, fingindo. É uma grande fingimento, às vezes, que a gente passava, né? Fingir que as coisas estavam acontecendo bem, assim, mas não. Por dentro você tá Mas assim, destroçado. Você fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E chorando. sim, mal sabia a gente o que acontecia, né? Quando o notebook descia, assim, tipo, tentando de várias maneiras se sentir mais saudável, né? Se sentir bem, assim, mas que comprando coisas desnecessárias. Foi um grande misto, né? Muitas coisas ruins também, mas de alguma maneira, uma das coisas boas nesse período da pandemia, boas, mas que na verdade ferrou com minha cabeça, foi que teve um momento que eu consegui articular muitas coisas e tirar uma graninha com isso. Então eu estava dando uma aula no lugar e eu não tinha um tempo de deslocamento, né? Eu em seguida entrava em outra live, outra aula, assim. Então isso deu para dar uma equilibrada, né? Então eu lembro desse ano estar no vocacional, também estar na Sansa Croma e rolar uns trabalhinhos assim. Então deu para dar um up assim na questão eh, na questão salarial, não sei se é essa questão salarial, mas situação de verba, né? Verba do que eu tinha assim. Então deu para dar uma equilibrada nisso, mas em compensação, acho que isso não A não saúde conta, mental. não conta tudo que a gente passou, assim, a questão de não se ver, né, não ver as pessoas, não ver Sem estar enfim, próximo, né? Não sem ter estar próximo. contato. Sim. O É, o tocar, né, a gente tem muito isso, né, no teatro, na dança, o tocar, eu lembro quando a gente voltou, assim, eu não conseguia fazer um cloche no chão, que é um passo de dança contemporânea, que arrasta o pé no chão. Não conseguia lidar com o espaço, né, a sensação do espaço, assim, muito foi trágico. foi. Eu lembro que eu fazia aulas de teatro online pelo vocacional. Fazia teatro e música. Uhum. E era caótico, né? Porque estava todo mundo em casa e se você fizesse muito barulho, você começava a incomodar as pessoas. E aí eu ficava tipo, como que eu vou cantar em silêncio? Como que eu vou fazer cena em silêncio? E aí tinha que transformar o quarto todo, Uhum. tipo isso de mover cama, de subir a cama para ter um pouquinho de espaço, porque senão não conseguia, né? Tinha, sei lá, tipo 1 metro assim para você se mexer ou menos. E era a maior loucura. Imagina para quem também estava ali do outro lado, né? Como orientador, Sim. como que era lidar com isso, né? Cada pessoa vai ter um Uhum. espaço, uma limitação diferente. Como que era para você que estava nesse lugar de orientador? Muita frustração, assim, muita, muita. Porque eu lembro de estar trabalhando. Eu trabalhei nesse período da pandemia também numa ONG chamada Vocação, que também no CCA, né? Que eles têm ligação com o CCA. E aí eu era vinculado a um CCA, e aí eu tinha que gravar um vídeo por dia para dar uma prática para as crianças. E as crianças tinham que me devolver essa prática em vídeo também. Gente, no começo, 5 crianças, 6 faziam. Tinha às vezes que eu jogava no grupo a prática, tinha 10 práticas minhas seguidas e nenhum recebido, assim, porque não. É isso, né? Era um outro tempo, era um outro. Então era muito. Tinha muito essa questão da frustração, assim. E aí, estou só voltando um pouquinho, uma coisa que foi me fazendo bem, assim, também, foi tanto começar a fazer terapia, né? Que é uma coisa que eu sigo até hoje,
Mas uma das coisas foi fazer... me liguei muito às manualidades, né? Eu lembro de fazer curso de maquiagem, então eu fui pra esse caminho, assim, pra me sentir um pouco melhor, sabe? Pensando que pra ter corpo, né? Pra fazer aula de corpo era mais difícil, então coisas de manualidades me aqueceram um pouco, assim, nesse período que foi mais difícil, né? Aí fora também o audiovisual, né? Os filmes, então foi um momento que eu tive mais acesso a isso, consegui assistir mais, consegui... Na verdade, leitura eu não lembro muito se eu fiz, mas tinha mais esse tempo, né? E alimentação, alguns aspectos eu me ferrei muito, em outros eu consegui aprender outras coisas, enfim. Foi esse caos, assim. Mas estar nesse lance do artista, do que estava passando, acho que o que eu mais senti foi frustração, assim, porque não chegava mesmo, né? Porque era desafio, tanto eu dando aula sem espaço, quanto da pessoa também sem espaço. Fazer a pessoa acreditar numa coisa distante, assim, era muito difícil, assim. E às vezes é uma coisa que nem a gente acreditava. Nem a gente acreditava, assim, você tava ali colocando uma força, né? Eu saí exausto, assim, das aulas, porque nem sei de onde que era essa força, assim, porque não tinha mais, né? Não tinha por onde sair, assim. E no nosso caso, que era corpo, foi muito difícil, assim, muito... Até a gente conseguir abrir, se sentir seguro, foi um período ruim, ruim. Nossa, a pandemia foi um período que eu não gosto nem de lembrar, assim, que Sim. foi caótico, assim. Logo depois minha mãe faleceu, e enfim, né? Uhum. Daqui a pouco eu vou estar chorando aqui Sim, nossa, sim, para difícil. sempre. Vou fazer um off-topic aqui, que você falou vocação, me veio um meme. Você já viu o meme das freiras? Por isso que você riu, não é? Sim, foi. Por isso que eu ri, porque me veio na cabeça a vocação e a freira lá, tá aqui, tá aqui, tá. É muito bom. Gente, o que é o padre levantando e dançando junto? Sim, é muito Eu, bom. mo- eu morro. Tudo parece que é feito por IA, né? Primeiro começa uma fazendo beatbox, aí a outra começa a cantar vocação. Aí do nada o Sim, padre levanta e começa, tá aqui, aí você fica... é inacreditável esse vídeo, sim. inacreditável. Sim, é inacreditável. O Brasil é melhor que qualquer IA. Mas, voltando, né, às perguntas. Sim. Na sua trajetória, você teve acesso a várias políticas públicas. Uhum. Como que você vê a importância dessas políticas públicas para um artista independente, para um artista periférico? Eu acho que a primeira coisa é saber que você pode acessar. Tipo, saber que pessoas, né, acessam e que você também pode acessar, assim. E foi um momento que eu me descobri enquanto cidadão, né, dessa sociedade e que eu, nossa, por exemplo, o vocacional, que foi algo muito marcante, assim, pra mim, programa vocacional, que nas primeiras orientações, assim, que a gente teve, enquanto artista, enquanto coletivo também, a gente foi pro centro conhecer o Lido, né? A gente fez passeio juntos também pra conhecer o Teatro Municipal, né? Se eu não me engano. Foi. E, eu nunca tinha ido pro centro, se não fosse isso, assim. Tem gente da minha família que não sabe pegar metrô, assim. Então, acho que isso tem conexão, sabe? Eu acho que com o vocacional, com o acesso às políticas públicas, eu consegui acessar a cidade. Eu acho que essa foi a primeira coisa, assim, que eu fiz e que eu tenho orgulho que, poxa, me coloca no metrô, eu sei andar, assim. Andava muito, né? Eu tava conversando com uma amiga minha outro dia também, que é a questão do... A gente era muito autônomo, né? Tipo, não, tem uma peça, tem uma exposição, eu vou. Tipo, a gente tinha poucas coisas aqui, mas por conta desse acesso vocacional, a gente sabia que podia chegar em outros lugares. Então a gente se jogava no mundo por conta disso, assim. Então, estar em políticas públicas, a primeira coisa foi isso, assim. Além disso, é isso, né? Eu posso estar nesse lugar também, eu consigo estar. Eu fui artista orientado, agora eu posso ser artista orientador. Então tem isso. A questão da própria grana, né? Eu consigo ganhar dinheiro eu consigo ocupar um lugar nas políticas públicas e ganhar dinheiro. Eu consigo fazer arte, né? Com política pública, eu ganho um projeto, eu faço meu trabalho, eu trabalho com política pública. Então, digamos que a política pública, sem ela também, a gente não estaria aqui, né? A gente não estaria aqui. Esse podcast nem ia estar aqui. Não ia estar aqui, né? Eu não estaria aqui enquanto artista, de repente. Estaria como uma pessoa que estaria trabalhando em outro ramo, e não sendo artista. Ou estaria fazendo pequenas coisas como artista. Mas estou aqui hoje por conta das políticas públicas, assim. A gente estava falando sobre isso nos bastidores, né? Que se não fosse as políticas públicas, onde que a gente estaria? Uhum. Bom, a gente está gravando aqui no Espaço do Prática Tatum, que foi o meu primeiro contato com a arte, com música, que foi a partir daqui que eu conheci o vocacional, que aí Uhum.
Porque eu fico pensando, se eu não tivesse tido acesso tanto a esse espaço quanto ao céu vocacional, eu estaria trabalhando com ciência da computação, que é o que eu pensava em fazer. O que tinha na minha cabeça? Ainda gosto muito da parte tecnológica e tudo mais, entendo um pouco, mas fico assim, biruta, provavelmente já teria o meu 5º burnout ou mais. Estaria muito infeliz, eu acho. Ainda bem que existe nessas políticas públicas onde eu consegui entrar dentro da arte, conhecer a arte e saber que esse é o meu caminho aqui, que eu brinco falando que eu caí na arte e nunca mais me levantei. Sim. Nossa, e faz muito sentido mesmo. É isso, assim. O próprio Céu Irapuru, né? Que foi o nosso primeiro espaço. O primeiro. Tem o teatro aqui, né? Eu não sabia que tinha um teatrão aqui, um teatro aqui. Que Eu é nunca muito mal participei. usado. Que é muito mal. É. Abafa. Mas o Teatro do Céu Irapuru, né? Que, em comparação aos outros céus próximos, os outros equipamentos, é um teatro pequeno, mas que, né? Ali nas nossas primeiras. Nos nossos primeiros devaneios, nos nossos primeiros sonhos artísticos, a gente tinha iluminação. Tipo, nossa, a gente fazia aula de vocacional teatro com iluminação. Caraca, isso já é alguma coisa. Então, tem isso, né? A própria Biblioteca do Céu, que a gente começou a ter, a gente apresentou, inclusive, na Biblioteca do Céu. Então é isso, né? Eu acho que a política pública, ela permeou, assim, toda essa minha trajetória enquanto artista. A gente entender que a gente pode usar esses espaços, né? Que eu acho que, somente o céu, que é um lugar que tem grade e tudo mais, a gente pensa que é um espaço que a gente não pode usar. Uhum. Em alguns momentos, né, existe o pessoal que está lá dentro que faz realmente ser muito difícil esse acesso. Sim. Mas dependendo de quem está ali na gestão, é um espaço público, né? Espaço, quer dizer, sempre é um espaço público, né? Mas dependendo de quem está na gestão, ele se torna mais público, esse acesso se torna mais fácil, né? Sim, a gente, no momento, quando a gente tinha projeto mesmo, era um desafio. Naquela época já era um desafio, a gestão mudava, né? De acordo com o ambiente político que estava no momento, a gestão mudava completamente. E lidar com as pessoas novas era sempre um desafio. Ah, não pode usar, o que vocês vão fazer? Ah, não pode pegar material emprestado, sendo que a gente já tinha feito tudo aquilo, né? A gente chegou a ensaiar até aqui, nesse espaço de fora do Educandário, no ar livre mesmo, por não ter espaço para ensaiar. Então era difícil já, e eu acredito que hoje ainda seja desafiador isso. Não sei como é chegar, porque nunca mais eu fiz isso, assim, mas chegar enquanto coletivo no céu e falar, eu quero esse espaço para ensaiar. Tipo, não sei o que acontece. Durante a entrevista, você comentou sobre os coletivos que você fez parte. Acho que você não chegou a comentar os coletivos que você faz parte hoje, mas como que você entrou nesses coletivos? Tantos do passado, tantos que você ainda está fazendo parte deles hoje. É o que eu falei lá no início, primeiro foi o Power Dance, se eu não me engano. Acho que foi muito por boca a boca, né, naquele momento, então me adentrei assim, sabendo que era um trabalho que o Douglas fazia como voluntário, né, no bairro, então eu entrei a partir disso. O núcleo, o Trio Diversidade, que foi o meu primeiro núcleo, né, junto com a Aline e com a Érica, a gente meio que montou juntos, assim, montamos o projeto, foi bem coletivo mesmo nesse sentido, era o trio, né, Trio Diversidade, e montamos juntos e entramos. Nisso, a gente viu que o núcleo Trio Diversidade já não comportava muitas coisas, assim, no sentido que a gente queria discutir, e montamos o Improvisarte, né, e aí acabou que ficou as mesmas pessoas, então eu e a Aline criamos o Improvisarte junto com Bárbara Valesca, e na época tinha também o Renato, que acabou não ficando, enfim, por questões. E a partir disso, então, esses primeiros foi muito pelo coletivo mesmo, por acreditar, por se juntar e falar, não, a gente quer fazer isso, vamos fazer, né? Vamos ficar aqui. A Sansa Croma foi a partir do primeira coisa pelo sonho de estar ali, né? Que eu gosto de falar. Depois eu me adentrei por audição. Então teve essa audição, me adentrei lá. E atualmente eu estou no Núcleo AG1 enquanto coletivo. O Núcleo AG1 eu entrei em 2019. O Djalma Moura, né, que é o coreógrafo e é meu companheiro também, ele tinha uma pesquisa a partir ele tinha um solo chamado Depoimentos para Fissurar a Pele, que é a partir de questões autobiográficas e também a partir da figura, né, do arquétipo e também das poéticas de Ansan. E aí, depois desse solo, ele teve a ideia de chamar outros artistas para compartilhar os processos desse solo. E aí ele chama eu e mais 4 pessoas, junto com ele ficamos 6. Ele e mais 4 pessoas para compartilhar esse solo, assim. Então a gente cria um espetáculo a partir desse solo.
E aí era só para ser esse projeto, era para ser somente esse, assim, depois o grupo se desfazer. Mas acabou que criamos o núcleo AG1 e aí ficou. A gente entrou para criar o espetáculo AG1 e ficou o núcleo AG1. Então, aí estamos com o núcleo AG1 até hoje, né? Seguimos a pesquisa. Atualmente a gente criou um espetáculo, agora em 2025, né? Que foi no ano passado, estamos em 2026. A gente criou o espetáculo Ibejada, que fala a partir dos ibejes, né? A partir da alegria. O nome do projeto era Ibejada, Alegria Negra. E criamos a partir dessa figura das divindades, dos ibejes. Então, a partir disso, né? A partir desse lugar do encantamento, desse lugar do duplo, a partir do lugar da alegria, a partir do lugar dessa pulsão de vida, né? De viver em comunidade. E também com as energias das crianças, a gente criou o espetáculo Ibejada, que, inclusive, já dizer aqui agora, eu fui indicado no APCA como intérprete, né? Nesse... Foi chique. Chique, chique. Nesse espetáculo, por conta de uma pesquisa que foi muito boa, né? É uma obra também que teve dramaturgia do Johnny Salaberg, que é um pensador de teatro, né? Ele cria do coletivo Bond. Enfim, tá sendo um núcleo também de sonhar outras coisas, sonhar e criar. E é um núcleo que eu consigo ainda ser mais só bailarino, né? Eu faço muitas outras coisas, mas o ser bailarino me move muito. E também participo do coletivo Desvelo, que é um coletivo que pensa arte e dança pra rua. A gente tá nesse momento, né, sem muitas criações novas e sem circular muito, então é mais pra venda, né? A gente vendeu esse espetáculo, vamos fazer? E a ideia é escrever projetos também, mas por enquanto estamos vivendo mais o AG1 enquanto coletivo, né? Tô vivendo mais o AG1 intensamente enquanto coletivo. Legal, chique, parabéns pela indicação. Obrigado. Você consegue explicar um pouquinho sobre essa indicação, sobre o que é esse prêmio que você foi indicado? Acho que sim. O APCA é o nome da sigla, né? A sigla é Associação Paulista dos Críticos de Arte. Então, é um prêmio artístico, assim, que eles mencionam e premiam tanto espetáculos quanto interpretação, cenografia, enfim, tudo que está, né, nesse mundo, nesse lugar de criação dos espetáculos. E aí fui indicado nesse prêmio de interpretação, que eles observam, né, e aí acham que aquele artista, enquanto intérprete, entregou, de repente, entregou enquanto intérprete, entregou, assim, em cena, e aí fui indicado como esse, assim. Lógico, né, que foi um projeto, eu fui indicado nesse, né, do AG1, enquanto intérprete, mas foi um projeto que a gente estava muito... não queria dizer a palavra inteiro, mas muito dentro, assim, estava muito pertencente o que estava acontecendo, e foi um dos projetos que eu me senti muito inteiro, assim, fazendo. E a criação, a gente teve tempo, foi uma criação gostosa, uma criação que tivemos tempo, né, para pesquisar, para ler, para construir as coisas juntas, então construímos tudo do início. Então foi um projeto que eu estava muito pertencente e eu gostei muito de fazer, eu gosto muito de fazer esse espetáculo. Então, tem a ver com isso também. Eu acho que não só entregar, né? Mas também o porquê dessa entrega, né? Porque também foi um processo muito bom, muito, muito coerente também, né? Foi uma montagem, foi um processo de muita minuciosidade, muita coerência, assim. Então, eu me senti muito feliz, porque também foi algo que eu nunca imaginaria ser indicado ao APCA, assim. Tanto que no dia que eu vi, que me mandaram no Instagram, eu falei, gente, sabe, eu fiquei rindo de canto, assim, meses, assim, caraca, fui indicada a um prêmio, assim, sendo que tem outras pessoas grandes, né, sendo indicadas, assim, nisso. Então, eu fiz essa comparaçãozinha, assim, e eu nunca imaginei ser indicado no APCA, nunca mesmo, assim, nunca passou pela minha cabeça. E eu fiquei muito feliz por isso. Ainda fico, né, porque a indicação, de alguma maneira, é ver que a pessoa viu o seu trabalho, assim. É o reconhecimento, né, de É um o trabalho. reconhecimento. E como que você se sentiu, assim, com esse reconhecimento? Acho que você pensou na sua trajetória e tipo, olha tudo que eu vivi até chegar aqui. Justamente, foi isso, assim, tudo que eu vivi Poxa, e acreditar também, né, na minha trajetória, assim, acreditar no meu fazer. Porque muitas vezes eu caía muito nesse lugar às vezes as pessoas me veem, né, até, é fofinho, é uma pessoa fofa, é uma pessoa que tem a energia de criança, é uma pessoa que trabalha com criança. E me diminuir também nesse lugar, e eu acabava me diminuindo mesmo nisso, assim. Uma coisa bem pessoal, né, bem paralela a isso, que eu joguei cartas, gosto de jogar cartas pra ver, né, como que vai ser meu ano, assim. E aí a pessoa, né, que estava lendo pra mim falou assim: "Olha, esse é o ano que você precisa se colocar no seu lugar.
você é um homem, você, sabe? Me colocar enquanto pensadora, uma pessoa pensadora de arte, uma pessoa pensadora de arte para as infâncias. Que é difícil, eu acho muito difícil me colocar nesse lugar ainda. Porque eu vou fazendo, né? Acho que vou fazendo, vou vendo que dá dando certo, às vezes fazendo coisas em silêncio também, que às vezes precisa. Mas foi isso, assim, foi um reconhecimento, eu me senti muito feliz, assim, nunca pensei, realmente, quando eu digo isso, assim, nunca pensei, mas também me colocou no meu lugar. Isso é bom, né? Sim, E legal, né? Que nas cartas falou, não, foi um tapa na cara, sim, né? foi Tipo, super, assim. coloca no seu lugar. Fora a terapia, né, que a gente trabalha isso sempre, assim, mas foi isso, assim. Fiquei pensando muito nisso no processo. Que com certeza esse reconhecimento dá um gás também, né? Tipo, Uhum, olha, sim, o meu trabalho sendo reconhecido, vou fazer mais. aham. E como isso reverberou, assim, dentro de você. É, tem isso, né? Tem esse reverberar de ombro, de, de corpo mesmo, assim, de nossa, cheguei aqui, sabe? Sou bom no que eu faço, né? Eu acho que tem isso, assim. Numa vida de muitas inseguranças, né? Chegar nesse lugar de saber, nossa, sou bom, eu faço isso e fui visto por isso, né? Então, aí dá mais vontade de escrever. Eu me senti muito isso, assim, ai, quero escrever, quero fazer minhas coisas também agora, quero ser visto de outras maneiras. E eu gosto de misturar também as linguagens, né? Então, vou jogar tudo pro mundo, vamos ver o que que dá, assim. E vou me arriscando, sabe? Vou me arriscando, vou jogando, vamos nessa. Vamos ver o que que vai dar aqui. Vamos jogar pra ver o que que vai dar. Já engatando na sua escrita, né? Você também é escritor, fala um pouquinho sobre a sua escrita, como que é seu processo quando você está escrevendo. Olha, foi difícil até dizer, né, que eu sou escritor também, tem esse lugar da dificuldade, mas uma amiga minha que sempre fala: "Não, você é escritor, você escreve, então você é escritor, assim, e sua escrita faz sentido". Então, é é muito louco, assim, porque eu comecei a escrever, comecei a ter essa noção muito de escrita quando eu estava no terreiro, que ali era um momento de muita conexão espiritual e conexão com a natureza. Então, a minha escrita tem muito a ver com o tempo, tipo, se eu tenho tempo livre, se eu tenho tempo tranquilo, se eu tenho tempo em paz, se eu tenho tempo com a natureza. Lógico, né? Tem gente que só vai escrever se tiver tempo mesmo. Mas um tempo de qualidade comigo, que eu consigo ter inspiração para escrever. Então, o processo de escrita meu é muito por esse lugar, assim. Tanto que, às vezes, minha dificuldade de falar que eu sou escritor é justamente por isso, assim. Dizer que, eu não sou isso, sabe? Eu quero ter isso como uma coisinha na minha mala que eu vou guardar e que é meu, assim. Não sei se eu queria dizer que eu sou escritor, mas eu gosto também, né, de fazer isso. Então, os meus processos são muito por isso, assim. E também eu sinto que é um processo muito espiritual. Então, quando eu vou nos espaços que eu me sinto confortável espiritualmente, eu também sou da Jurema Sagrada. Quando eu estou naquele lugar me inspira completamente. Eu preciso colocar essa inspiração pra fora, esse amor pra fora. É como se eu quisesse colocar um amor pra fora, sabe, essa minha escrita? É muito nesse sentido, assim, de querer reverberar de outras maneiras, assim. E eu sempre tive algumas questões com fala, né? Conseguir falar, conseguir me expressar, ainda é uma questão. Então, a escrita também me ajuda nisso, assim, tipo, não. Então vamos lá, vou me organizar, preciso me organizar, sabe? Sim, eu me senti muito contemplada, assim, pela sua fala, porque eu acho que eu me sinto um pouco assim também. Eu também escrevo, componho, mas eu guardo tudo que eu escrevo para mim, assim. Uhum. Poucas pessoas viram, e às vezes quando as pessoas vêm, elas falam, coloca isso pro mundo! Vai! E demora, assim, pra gente se reconhecer, né? Porque eu acho que é esse lugar, assim, às vezes a gente escreve porque é algo que a gente quer colocar para fora e que a gente quer que seja nosso. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas, não, tem alguma coisa aqui, vai, mostra para as pessoas. E no curso de teatro, eu tinha uma professora que falava para mim assim: o que segura você é você mesmo. Quando você aprender a se desvencilhar dessa insegurança, ninguém vai te segurar. E às vezes isso fica assim, ecoando na minha cabeça, assim, né, dela falando assim, tipo, você tem que parecer tanto autocrítico, tem que tirar isso de você, sereia. Mas é difícil, é Sim. muito difícil. E você falou também sobre esse lugar assim, de fala, né? Eu também tenho super dificuldade. Apesar de eu estar no podcast, de estar nesse lugar, de estar conduzindo, para mim foi um processo, assim. E está sendo muito enriquecedor, assim, de estar falando como eu mesmo, assim, porque estar no palco como um personagem, ou, tipo, estando apresentando musicalmente é outra coisa. Porque ali, de certa forma, eu estou
como um personagem, tô como e estar falando como eu mesmo, como sereia, é uma baita dificuldade. Nossa, E assim. de pensar de que, tipo, eu tenho que ocupar esse espaço sim, tenho que estar ocupando os espaços, tem lugar de fala e bora ocupar esses espaços, mas é difícil, assim, de entrar dentro da cabeça, né? Nossa, demais, demais. Quando a Ellen me convidou assim, eu falei, ai meu Deus, falar, tem certeza? Quer que eu mande uma dança, sabe? Uma escrita? Falar assim é pra mim é um processo mesmo, eu preciso me preparar muito. Tanto que eu amei que vocês fazem um roteiro assim, porque eu já começo a pensar, né? Eu fico muito inseguro quando eu chego no lugar e falo, você precisa falar. Tipo, não, me manda o roteiro antes, tipo, isso me organiza, sabe? Eu escrevi poucas coisas, porque as questões eu fui lendo e pensando muito na minha trajetória, então foi muito fluido, assim. E estar aqui hoje também tá sendo muito fluido. Mas me colocar no espaço e falar assim, Érico, fala, aí já é uma outra coisa, assim. O... E às vezes é isso, é uma sabotagem mesmo, né? Nossa própria, assim, que quando sua professora fala isso, é isso, assim. Não, se solta, assim, tipo, seja você, sabe? E Sim, e é aquela coisa, né? A gente acha que as pessoas estão prestando atenção, ninguém está prestando atenção, ninguém liga pra gente. Pois é, né? Se coloca no centrão, assim, mas, tipo, vai com calma, sabe? Tipo, respira, respira. Às vezes o Respira e vive. respirar, às Você, vezes... você não é o centro do universo, você é uma Sim, areiazinha do universo, até menor que uma areia. sim, sim, nossa, total, faz muito sentido. É, agora a cabeça fica assim. A crise Agora é existencial, né? o aquário delas. Mas, agora, voltando para a dança, a gente falou um pouquinho sobre o seu processo de criação dentro da escrita. Vamos falar um pouquinho desse processo também dentro da dança. Quando você está dentro de um coletivo ou criando sozinho, como que é o seu processo de criação? Atualmente, né, nos coletivos que eu participo, tem muita autonomia do artista também dialogar, colocar coisas, trazer coisas, compartilhar também coisas. Então, quando eu tô, por exemplo, no núcleo AG1, ali é um espaço que eu consigo também colocar minha prática, eu consigo mostrar o que eu faço. Eu sou ouvido ali naquele espaço, né? Pensando que somos corpos diferentes e tudo mais. A gente trabalha isso, a gente vive aquilo e vamos compor aquilo juntos. Então, no meu processo coletivo, tá assim, nesse momento, eu consigo dizer, eu consigo falar, eu consigo opinar, eu consigo colaborar muito. Então é um trabalho de muita colaboração no núcleo AG1, né? Nos outros coletivos anteriores que eu passei, os que eu criei também, foi muito assim, né? Colaboração, a gente trazendo coisas que a gente queria. Na Sansa Croma, muito, muito, muito também, eu acho que ali foi um espaço que eu mais aprendi a trazer isso, e ali a gente trabalhou muito as nossas questões pessoais, né? Como se indignar, como tirar isso do corpo, como... A gente trabalhou muito a tríade de tensão lá, né? Então, cada corpo falava, cada corpo tinha o que expurgar ali naquele momento. Então, trabalhamos um pouco sobre isso. Então, meus últimos processos é de muita colaboração, assim. Coletivos é de colaboração. Não teve nenhum que eu chegava lá, um diretor falava, não, 7 e 8, você vai levantar a perna assim, enfim, não, todos... Lógico, né, que o Djalma, enquanto coreógrafo do AG1, ele direciona o que precisa ser feito e a partir disso a gente faz com nossos corpos. É, Já os meus pessoais, a partir do encanto, assim. Trabalho muito a partir do que vem me encantando, do que vem me atravessando. Atualmente acho que antes disso, né? Eu criei o solo Abraço Que Voz Me Nordestes, que foi inspiração de um projeto da Sansa Croma. Tinha um projeto dentro do projeto que se chamava Retratos. E ali a gente entrevistava um griot. O meu foi o Sebastião Biano. E depois dessa entrevista, desse papo, eu lembro de ter comida na casa dele, a gente conversava bastante. E depois eu criava um solo para ele. E apresentava para ele, e aí tinha um filme, né? Foi um trabalho de pesquisa em filme, de videodança. Então a gente fazia todo esse processo e filmava. Nisso, acabou o Retratos, eu vi aquele filme, eu me encantei muito, assim, tanto questões até ancestrais mesmo, né, me tocaram, assim, eu falei assim, nossa, eu junto com o Digi, eu falei assim, quero criar um projeto, a partir do Sebastião Biano. A gente criou o Abraço Que Voz Me Nordestes, que foi o meu primeiro solo, né, em dança, a partir do Sebastião Biano.
E aí, a partir de um afeto, a partir do que eu achava que fazia sentido comigo e com minha ancestralidade também. É, E aí, os processos de escolha foi escolha primeiramente estética, né, do espaço. O que que é esse espaço para mim? Tinha a figura dele também, enquanto o senhor que já tinha 98 anos. Então, tocava pífano ainda, construía pífano. Então Que legal. eu tinha um pífano, tem um pífano que ele construiu. eh, Tinha a questão estética do solo também, que era ele, né? Ele tinha um terno chamado. Um terno. Ó. Ele tinha um álbum chamado Terno Esquenta Mulher. E aí eu utilizava o terno, né, como um figurino. Enfim, teve muito sobre isso. E atualmente o meu trabalho eu criei, né, estou criando, estou alimentando o caboclinho, que é o meu solo mais atual, está em criação. Eu mandei um projeto para o Visões Urbanas, que é um festival da Companhia Artesãos do Corpo aqui de São Paulo, e aí fui contemplado para pensar esse projeto, para pensar esse caboclinho. E começo a pensar ele. E aí minha inspiração são os caboclinhos da Jurema Sagrada, que são entidades crianças, né, que chegam ali no final do encontro, do toque, para agradecer, para dar doce, para deixar as pessoas alegres no final ali. E aí a minha pesquisa a partir disso, a partir dos caboclinhos, que também tem relação com a mata, relação com os caboclos. E aí a minha dramaturgia, né, o meu roteiro assim de criação é pensar esse caboclinho que viveu sua vida na infância, né, no espaço de natureza, veio para a cidade, na cidade ele se perdeu, mas depois ele consegue retomar a sua história, sabe? Então eu penso nesse caminho poético para esse caboclinho. Caramba, que legal, a cabeça foi pirando. Então esse é o projeto, né, Caboclinho Tá no Chão. Isso, é Caboclinho, Pés no Chão, e aí dentro desse projeto também tem esse espetáculo, né, que eu tô criando, e também tem a minha oficina, Território Criativo Pés no Chão, que são essas duas coisas que trabalham juntas e que fazem sentido juntas, e que tem como inspiração também os elementos naturais. Então, terra, fogo, água e ar, que é algo que as crianças, né, se sentem também pertencentes, e eu trago isso tudo para minha pesquisa junto. Então, tem essas duas coisas. Não sei se ficou confuso, mas são essas duas coisas juntas. Nossa, é lindo demais, assim, que eu não sei nem por onde começar, tipo, a pergunta, né, tipo, porque envolve ancestralidade, envolve seu contato com a Jurema, com as culturas populares, e como que você junta e costura tudo isso para criar um espetáculo? Uhum. Tem muito o que eu vejo, assim, dentro da Jurema Sagrada. É um ambiente, como eu disse, para minha escrita, né, faz muito sentido. E para minha dança também, atualmente, é um ambiente que me dá muitas ideias estéticas e inspirações, sabe? Um lugar que me inspira muito, assim, por ter essa conexão com a natureza também, acredito. Então, a Jurema Sagrada tem esse lugar para mim de inspiração, de tanto da escrita quanto da criação de solos, quanto da minha criação artística. É, eu trago também os elementos naturais, né, para fazer parte disso, assim, para fazer parte de para ter elemento mesmo, né, como metodologia, assim, tanto no espetáculo quanto na minha oficina. Então, tudo isso, assim, vai se misturando e vai. É, é como também, talvez fique muito amplo isso, mas é muito um processo de intuição também, sabe? Ah, vou pegar isso aqui, vou pegar isso. Nesse último projeto Caboclinho, eu criei essa história, tipo, de começo, meio e fim. A partir disso, eu fui colocando elementos que tinham a ver com isso, fui pesquisando outras coisas, né? Dentro do Caboclinho, eu uso uma máscara. A máscara foi feita pelo Rager. É um artista da Zona Sul também, que está ali ligado às clarianas, ao clariô. Então, é irmão delas, inclusive. Então, essa estética também dessas máscaras da cultura popular que o Clariô faz também me atravessa muito. O Cleidson Catarina. Então, sabe, eu vou pegando um pouco de tudo isso, assim, e vou embolando na minha cabeça e aí fazendo com que faça sentido. Mas muito vem mesmo, assim, dessa intuição e do que eu vivencio na Jurema, assim, enquanto vida, enquanto poética, enquanto o que vai sendo soprado no ouvido, né? Eu acho que estar na Jurema tem muito a ver com isso, assim, tipo, tem isso, olha, tem isso, assim, eu acho que eu vou aproveitar. E sentir, né? Eu falei que eu sinto muito com as crianças, mas eu acho que também tem a ver com as minhas criações, assim. Tô tentando sentir cada vez mais e ver o que dá certo, o que vai pra frente. E brincando, E acho que brin... nem essa. Mas sim.
Acho que a palavra que eu queria falar nem era brincando, né? Mas usando esses elementos, né? Tanto a água, fogo, enfim, né? Os Uhum. elementos aí. Você usa eles de modo literal, tipo, botar fogo, de jogar água, ou isso é mais de um campo mais figurativo? Uhum. Como que você coloca isso dentro do espetáculo, dentro dessa sua criação? Acho que brincando é uma boa palavra também. Tá. Brincando, a gente brinca bastante, assim. Eh, no espetáculo, eu coloco alguns elementos de maneira mais lúdica e figurativa mesmo. Então, por exemplo, tem um momento do espetáculo do Caboclinho em Criação, que eu utilizo a fumaça, né? Então, eu utilizo isso a partir do assoprar. No momento, eu tô utilizando assoprando. Então, tem uma cena que eu assopro, assim, que cria esse vento, cria esse ambiente. Mas eu não utilizo, de fato, a fumaça, né? Eh, tem a questão tem as folhas, eu utilizo, aí eu pego folhas mesmo da natureza e utilizo. Então eu vou brincando um pouco com o que é real, o que tem mesmo na natureza e o que não tem, assim. Mas eu vou muito pro lúdico. Nas minhas oficinas é bem lúdico, assim, então não tem como, né. Eu estava até pensando que eu tô dando oficina durante esses tempos, fora do meu ambiente de arte e educação, e aí eu fiquei pensando: "Nossa, e o fogo, né, como que eu vou fazer o elemento fogo?". E a minha ideia era: eu posso ter a questão da vela, mas é complexo, né, você levar uma vela para um espaço e crianças mexer com fogo, enfim, pode se machucar, é uma outra logística. Mesmo que às vezes a gente subestime, né, porque às vezes a criança com fogo vai arrasar lá, enfim, mas é mais perigoso o fogo. Mas eu costumo utilizar mais de maneira lúdica, então, para o ar, né, eu trabalho com tecidos, para água tem a bacia que eu uso no abraço, que é meu primeiro solo, e aí vou pensando muito nesse lance do pegar água, então eu vou mais para esse lugar do lúdico, assim. E o corpo, né, o corpo eu acho que diz mais coisas, assim. Tem um momento da oficina que eu falo: por exemplo, esse lado aqui é a terra, esse lado é a água. Do lado da terra vocês têm que escolher uma ação para fazer. E aí eu vou brincando um pouco com essas ações. O que que a gente faz com a terra? O que que vocês conhecem da terra? Tem o cavar, tem o semear, tem o arar a terra, tem o amassar a terra, tem o moldar a terra, né, que é a lama. Então vou brincando mais com a imaginação mesmo. Onde você busca as suas referências estéticas? Você falou um pouquinho que busca um pouco dentro da ancestralidade, dentro da Jurema Sagrada, mas, tipo, materiais que você busca, que você assiste, que te Uhum. inspiram a criar. Eu acho que um deles é o livro, né, eu acho que a leitura, assim, tem me feito sonhar muitas coisas, assim, de criação. Por exemplo, né, uma leitura que me move muito, assim, que é o livro Torto Arado, do Itamar. Então, a partir dessa leitura eu consigo ter ideia, assim, do que eu quero fazer, ou outras ideias também. Então tem escritores que eu super admiro, que me dá essa inspiração de criação. Tem o Itamar Vieira, tem a Conceição Evaristo, tem, a Leda Maria Martins, né, nossa, enfim, não vou citar todos aqui, mas tem muitos, muitos autores contemporâneos e não também que me movem muito nesse lugar da criação, enquanto coletivo, né, os coletivos próximos, assim, que eu me inspiro muito, as Clarianas, o Clariô, o Cleitos Catarina, quem mais? O próprio Rage, né, que faz, produz essas máscaras. O coletivo Bonde, que tem Johnny Salaberg, Ailton, enfim. Os coletivos, o coletivo negro, as minhas amizades próximas e prósperas também, Aisha Nascimento. Então, essas pessoas próximas, elas me movem também, enquanto criação. Eu gosto muito também, tem uma coisa que eu aprendi, que é fazer um mood boarding, não nem sei como fala, Ah, que é você pegar imagens, né, então vou no Pinterest, ali é um mundo, né, vou no aplicativo, tem um mundo de imagens e a partir daquilo eu vou pegando. O Caboclinho foi muito assim. Então, essa ideia de figurino, essa ideia de cena. Então, a partir dessa criação, né, de imagens, então imagens, né, tem feito muito sentido pra mim. Eh Acho que é esse caminho, assim, livros, imagens, pessoas, coletivos próximos, são, né, lugares que me inspiram bastante, e as pessoas próximas, assim, também. no curso de teatro tinha muitos professores que falavam isso, assim, tipo, a gente tem que estar assistindo, a gente tem que estar circulando, porque é a partir daí que a gente vai ver o que está sendo feito, às vezes para criar alguma coisa diferente do que está sendo feito, para se inspirar, para, tipo, pegar Uhum, elementos. Você vai assistir uma peça e você vê um elemento e que você fala, nossa, eu posso usar esse mesmo elemento de uma forma totalmente diferente. uhum, Às vezes lendo um livro também, somente Conceição Evaristo,
nossa, rainha. Às vezes você vai ler, tipo, a forma que ela escreve é de uma maneira muito única. Enquanto você está lendo, a cabeça vai fervilhando, né? Então, muita coisa vai vindo. Às vezes você está assistindo uma série, às vezes você está passando de ônibus em algum lugar, Uhum. passando pela cidade, alguma coisa te inspira, né? Muito louco isso. Não acho que a gente quer criativo, a cabeça está sempre É, assim, sempre criando. a cabeça está sempre criando, que às vezes a cabeça não para, né? A minha cabeça às vezes só para quando eu vou pro meio do mato e que eu falo, não, Uhum. agora é hora de desligar um pouquinho essa chavinha, porque senão a Sim. cabeça está sempre assim, tá, 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 e não para nunca. Você tem esses momentos assim de que você consegue parar e não pensar. Não pensar a gente não consegue, É né? Mas difícil. Nossa, não pensar é difícil mesmo, mas eu acho que tem muito conexão com você, assim, no mato. Acho que quando eu tô em viagem, quando eu tô na natureza, é o lugar que eu respiro, assim. Quando eu vou fazer alguma coisa na Jurema Sagrada também, ou quando eu estou fazendo alguma coisa pro espiritual, seja no candomblé, seja na Jurema, é um momento que eu, não, agora eu tô fazendo isso e eu gosto muito, né, de fazer isso. Então, poxa, até esqueço que tem rede social, esqueço, sabe, dar uma esquecida, assim, na vida pra viver aquele momento, assim. E é louco, né, porque no candomblé tem muito isso do tempo, assim, é um outro tempo ali, você vai fazer as coisas em outro tempo, que não é esse tempo da sociedade. Se você chegar no terreiro, você vai ter um tempo, você vai comer, você vai beber uma água, acalmar a cabeça, acalmar o ori. Depois vão começar as coisas, né? Então ele já te convoca a um outro tempo, né? Então acontece muito isso, assim, nesses momentos. Mas eu gosto de ter esses momentos em silêncio também em casa, assim, tipo, não que eu não fique criando nada, mas eu preciso de um momento, às vezes, sozinho e escutando uma música, sabe? Limpando a casa, porque eu gosto. Fazendo coisas diárias, assim, do dia a dia, mas no meu tempo. Então, sim, isso eu também tenho isso, assim, tem que ser no meu tempo. sim. Ai, não vem uma pessoa acelerando minha. Aham. Principalmente quando eu tô limpando a casa, não. Sim. Deixa eu fazer no meu tempo. Eu divido a casa com a menina que ela fala, não, eu só gosto de limpar com outra pessoa junto. Eu fico assim, não. Eu só gosto de Uhum. limpar quando não tem ninguém, só tem eu. Coloco a música lá no tal, eu vou dançando e cantando junto e limpando a casa, porque é a melhor coisa, que vai ser o momento que eu vou estar sozinho ali. Uhum. Que, não. Porque às vezes você tem que dividir esse tempo com outra pessoa, dá uma coisa assim na Sim. cabeça, né? Nossa, total. Essa é a melhor não, a pior briga que eu tenho, assim, na minha relação, que é isso. Que é o cozinhar. Eu gosto de cozinhar no meu tempo, tipo, panela, tudo mais, corto a cebola, depois vou pra cenoura. Já meu companheiro não, ele faz tudo junto. Isso me dá uma agonia. E aí, não, gente, no meu tempo, assim. Então, ele até fala, sua cozinha, né? Então tá bom. Vou utilizar a sua cozinha. Eu posso utilizar a sua cozinha? Tem muito isso, assim. É gostoso. Mas, voltando também agora à sua escrita, que a gente vai e volta e Aham, não, tudo bem. na nossa Espiral. cronologia, a gente vai falar agora desse trabalho aqui seu, Uhum, lindo, né? Que é uma coletânea, Pretinhos e Pretinhas. Conta um pouquinho sobre ele, como que você publicou ele em 2024. uhum, Quais foram as inspirações para ele? Como que chegou a esse resultado? uhum. Você vai escrever mais? Conta tudo. Eu tinha uma história, né, chamada Cauri e os Nascimentos. Cauri são os búzios, né? Os búzios e os nascimentos. E eu já tinha essa história. Eu falei assim, nossa, quero fazer uma história a partir disso, a partir dos cauris, a partir dos búzios. Só que aí tempo vai, tempo foi, né? Eu não estava conseguindo me articular, ter tempo para escrita. Esse lugar do livro era ainda distante para mim. Então surgiu essa possibilidade. Eu vi um chamamento na internet para participar da coletânea. Aí você dava um valor, né? E mandava seu texto. A pessoa falava, legal seu texto. Podemos conversar sim. O nome do organizador é Marcos Cagé. Aí ele recebe, ele leu assim. E aí foi isso, assim, eu tinha a história pronta, mandei para ele e super rolou, assim, de uma maneira rápida, fluida, assim. E foi a minha primeira publicação para as infâncias, né? Dentro de um livro, assim. E foi super tranquilo, foi uma coisa tranquila. Eu não tive que me preocupar tanto com as questões burocráticas, né? Dessa criação. Foram mais as poéticas, então foi bem tranquilo, assim, foi bom. Deu esse start, né, de fazer outras coisas, assim. Tenho sonhos, assim, tenho sonhos de escrever mais, de colocar mais livros para o mundo.
E estudar muitos livros para as infâncias, assim, né? Pensar isso, assim, de uma maneira mais, quem sabe, que tem a ver, né, com a minha pesquisa, com os elementos naturais, enfim, Nossa, isso é super tô legal. A sonhando. cabeça já foi aquela Sim. pipocando. Nossa, você escrever a história dos caboclinhos. Sim. Nossa, já veio aqui. Já dá pra você transformar esse espetáculo num livro. Uhum. A cabeça já foi a Essa é a cabeça ideia. cabeça da produtora aqui. Axé. Vamos fazer acontecer. Bora fazer acontecer. A gente está chegando, né, no final, nas perguntas finais desse papo que está sendo muito delicioso. Muito obrigada por ter aceitado, por ter vindo. Por essa conversa incrível. A gente vai perguntar. Agora é uma pergunta assim que às vezes vem umas histórias muito gostosas, né? Quais foram histórias de ser contadas, né? Não de serem vividas. Mas quais foram os maiores perrengues que você já teve como artista independente? Nossa, sim. Primeiramente, né, muito obrigado também pelo convite, nossa, fiquei muito feliz. E falar minha trajetória tá sendo algo muito bom para eu me organizar também, né, enquanto artista, assim, ver, nossa, fiz isso. Enfim, dá um gás também, sabe? Um gás pra criação, assim. Mas enfim, desafios e perrengues, nossa, eu acho que desde lá de trás, né? Eu acho que a questão de... Uma das primeiras questões foi que nos primeiros projetos a gente queria fazer muitas coisas. Então, teve um projeto do Improvisarte que a gente tinha um filme para fazer. Que vocês participaram, alguns de vocês participaram. E aí, só que a gente não tinha equipamento para isso. A gente tinha uma câmera, male-male, assim, tipo... Um notebook que era da Bárbara... E só, e a vida, e o sonho de fazer o filme. E vocês, né, que estavam super abertos, assim, a participar também e colaborando. Era isso, assim, aí acabou que esses perrengues, acabou que influenciou da gente até não continuar, né, e aí desmotivou um pouco, assim, perdemos esse material, né, a gente não tem material, eu tava pensando, né, sobre o podcast, sobre o que eu ia falar aqui, eu falei assim, nossa, imagine, né, ter o filme também, assim, a gente perdeu esse material, não tenho mais. Triste. É muito triste, né? Eu nunca cheguei a ver o filme. Não, a gente não, acho que a gente exibiu uma vez, mas foi uma exibição muito ruim, assim, que ainda faltava cortar, nossa. A gente passou essa vez a madrugada, e aí dentro desse mesmo perrengue da madrugada, eu tava fazendo a ETEC, e eu fui direto pra casa da Bárbara, fazer a edição. Nisso eu tô lá fazendo a edição e tudo mais, corta pra minha mãe em casa, tipo, desesperada, já quase ligando pra polícia, não sei o que, não sabendo onde eu estava. Imagine, né? Era de madrugada, ela não tinha chegado em casa, ela chorando. E aí meu irmão foi, me ligou e falou, onde você tá? Tipo, eu tô editando um vídeo aqui na Bárbara, do lado de casa, que era do lado. Aí ela aliviou, assim, então, sabe? Tipo... Nossa, sabe, assim, já. né? Mais um pouco ela que... E ela que ia morrer. Enfim. Não, pelo amor de Deus, não quero que... Mas... Inclusive minha mãe, né? Ótima parceira. Amo ela. Enfim, teve esses perrengues, assim, de técnico mesmo, né? Muito perrengue técnico. Perrengue de não ter o que comer também, perrengue artístico de você ir só ter água e pra você comer e pão, né? Um lanche, tudo assim. Aquele kit lanche que não serve de nada, né? Kit lanche, sim, total. Uma maçã, uma água, um suquinho lá, mequetrefe. E o dia todo, né? E você gravando o dia todo. Você acha que você vai sobreviver com aquilo, você fica, querida, nossa, você sobrevive com isso? Então, enfim, né? Tem isso, assim, os perrengues de produção mesmo, né? Que a gente topava também muitas coisas assim nesse sentido. Tem os perrengues cênicos também, né? Que fazer espetáculo na rua é sempre um auê, assim. Perrengue de som que não funciona na hora. Acho que nesse atual que a gente tá fazendo, que a gente utiliza headset. Aí, nossa, é pressão, assim. Aí tem que fazer movimentação com headset. Foi a pior coisa, assim, que a gente testou. Não deu certo. E o corpo muda, né? O público vê que deu alguma coisa errado ali. Então, o que aconteceu, né? E tem acontecido assim. E que ficam mais marcados são os perrengues técnicos, perrengues de produção. E o que você fez você não aceitaria mais. Nossa, tem muita coisa, né? Que a gente vive. Que a gente aceita ali, eu acho que pela necessidade. Sim.
E também porque, tipo, é uma oportunidade de eu estar fazendo Sim. alguma coisa. Uhum. E aí depois você fica, meu Deus, nunca mais vou Sim. aceitar isso. Porque às vezes você aceita por, sei lá, R$ 100, tipo, por um valor Sim. que não paga nem, tipo, sei lá, tipo, só passagem, às vezes. É pela esperança, né, de você achar que aquilo vai dar alguma coisa, Que, assim, é tipo... portfólio. Meu, Não. eu tenho tanta coisa de portfólio, nossa, socorro. E o lance desses perrengues tecnológicos é porque às vezes a gente ensaia sem estar com esses aparatos, né? E aí no ensaio vai de um jeito, aí no dia de apresentar que tipo, vai ter Sim. esse headset, aí você fica assim, mas eu nunca fiz nada com esse headset. Aí você tem que se virar nos Sim. 30. Sim. Em 2026, esses dias aí, próximos do que a gente está gravando, a gente se apresentou no Sesc e foi isso, a gente ensaiou várias e várias vezes e a gente pediu porque eu tive que atuar e estar como técnico de som. E aí eu falei, tipo, seria interessante se tivesse uma mesa de som que eu consigo controlar ela à distância, porque eu vou estar no palco e tal. Aí falaram, beleza. Aí chega no dia, não tinha essa mesa, a mesa estava distante, aí eu tive que me virar nos 30, no dia, tipo, tá, vou ter que adaptar a minha entrada, e aí tinha umas horas que o restante do elenco ia cantar, e logo depois da minha cena, eu fui deixar os microfones abertos, falei, como já vai ser em seguida, aí começou a dar microfonia, aí eu tive que sair, assim, pedindo que era da cena, ia lá, desligar os microfones dos outros, e fazendo, foi tudo ensaiado, é tudo lindo, e vai sofrendo, assim, por dentro, que você tinha que estar Sim. prestando atenção em 1000 coisas, além de estar atuando, além de estar lembrando do seu texto, Uhum. suas marcações, enfim, é isso, é o desabafo. Nossa, Mas sim. é loucura, loucura, loucura. E a gente aí nos ensaios às vezes a gente finge, né? Finge que você está com headset, gente. Mas ele é colocado no corpo, um fio passando por você. Você dança, faz cena falando. E tem o peso, Como que dele, não que tem vai como. mudar a sua movimentação. Eita, que eu derrubei tudo! Já que eu derrubei, vamos falar desses materiais que você deixou aqui, né? Já Vamos. linkando, né? Mostrando que eu sou uma pessoa muito distraída não, também distraída, mas pessoa muito desastrada, Calma essa aí, deixa eu... palavra. Pronto. Fala um pouquinho dessa revista que você trouxe, que Uhum. nossa, é lindíssima. Uhum. A revista G1 foi a revista do último processo, né, que eu disse pra vocês aqui já, do Ibejada. O nome do projeto era Ibejada Alegria Negra. E aí tem como material de memória, né, a construção da revista. Então é o nosso material que a gente reúne aí dentro, né, textos sobre a pesquisa, sobre o que o grupo pesquisa, o que o grupo tem como linguagem. Também tem a dramaturgia do espetáculo. Tem os relatos dos artistas, né, que participaram, assim, tem o meu relato. Tem um texto meu também que fala sobre a infância, né, as infâncias, assim, dentro desse contexto. Pensar a infância a partir disso, dos IBEJs. Também tem alguns textos sobre o repertório do grupo. E também de pessoas que participaram do Aquilombaste, que é um momento que a gente compartilha a nossa pesquisa para outros artistas da cidade. Que legal. Então, a Quilombaste tem isso, assim, então tem textos, tem registros disso também. Então, essa junção de tudo nessa revista. Tem as fotos dentro dela do espetáculo, do processo, que tá linda, assim, realmente, tá bem bonita essa revista. Quem fez ela, quem diagramou foi o Bruno Massitelli, e quem organizou foi o Djalma e a Aisha Nascimento, Djalma Moura e a Aisha Nascimento. E aí é isso. Tá bem bonita, assim, bem interessante de se ver. E é isso, né? Tá a pesquisa de linguagem, é um arquivo de memória em dança, tudo isso, né? Fala sobre memória em dança a partir da perspectiva preta, né? Da cidade de São Paulo, da dança preta, enfim, tudo isso. Tá bem bonito. E tem também esse instrumento que você trouxe. Qual que é esse instrumento? Sim. Por que você trouxe? Porque a gente pede, né, para o artista que vem trazer coisas que representem a sua trajetória e o porquê que você trouxe. Esse eu trouxe a maraca, né? Para alguns é maracá, maraca, eu costumo dizer maraca, que está relacionado muito à Jurema Sagrada, que é onde eu tenho me alimentado bastante para minhas criações, e onde está fazendo muito sentido para mim nos meus projetos, nas minhas escritas, nas minhas danças atuais. Então eu trouxe ela para representar o quanto a Jurema Sagrada, né,
tá presente, assim. Vale ressaltar aqui também que a Jurema Sagrada é a Risoflora Pernambuco, né? Que é minha madrinha de Jurema. Ela traz a Jurema pra cá, né? Ela vem com a Jurema pra cá. A gente dança juntos e aí, a partir disso, eu me encanto por isso, né? Então, também falar dela, né? Falar dessa figura da Risoflora, que é quem traz a Jurema e quem me encantou, né? Quem tem me encantado aí nesse mundo também, de alguma maneira. Lindo, lindo demais. E a gente tá nessas duas últimas perguntas, que essa eu acho que é complexa assim, de responder, que é por que ainda dançar em 2026? É complexa, porque às vezes a gente se pergunta por que, né mesmo? Por que ainda o porquê ainda dançar? Bom, pessoalmente, né, particularmente pra mim, o porquê é poder fazer o que eu acredito. Acho que fazer o que eu acredito, o que eu quero, dialogar com outros corpos, né? Dialogar com a sociedade, dialogar com as crianças, dialogar com o mundo, experienciar também outras formas, né? Eu acho que a dança tem isso, assim, poxa, eu tô me movendo, eu tô me experienciando outras formas de me comunicar com esse mundo, eu tô jogando coisas pra fora, sabe? Eu não fico segurando coisas porque, de alguma maneira, eu danço. Eu dou aula também porque eu danço, então eu danço hoje pra fazer o que eu sou, pra fazer o que eu acredito e pra fazer cada vez melhor o que eu me proponho nesse mundo, né? Que é dançar, dar aula, me relacionar. Acho que tudo de alguma maneira tem dança no meio, sabe? Na minha vida, assim. Então, tudo tem dança. E a dança tá pra mim pra isso, assim. Pra viver melhor, de repente. Tem um artista, escritor, acho que é o Cacá Verá, se eu não me engano, que ele fala sobre o bem viver, né? Eu acho que a dança tá pra mim, assim, para o bem viver, assim. Para o meu bem viver, né? E agora a gente tá chegando na última pergunta. Tá dando Ah! tristeza, assim. Lágrimas. Que é uma pergunta que vai estar se perpetuando todos os episódios, que é qual conselho que você daria para a pessoa que vai começar na arte, que, sei lá, assistiu isso daqui e falando, vou adentrar, vamos jogar. Fala para a pessoa um conselho que talvez você gostaria de ter escutado quando você estava começando. Uhum. Eu vou dizer pra pessoa persistir mesmo. Acho que tem esse lance da persistência, né? De acreditar no que tá fazendo, acreditar no que sente, no que ouve, sabe? Eu acho que tem muito isso, assim, a persistência. É dizer pra pessoa que vai ser difícil, que a gente vai ter que sim trabalhar em 2 lugares no começo, que sim vai ter que se articular, que às vezes vai precisar trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com a sua área de atuação na artística e articulando isso com o tempo, né, e fazendo essa transição. Se for direto, se estiver ganhando dinheiro muito bom, já de começo muito bom, assim, acredite, né, e agradeça, porque a gente passou por coisas mais difíceis, né, que precisou mesmo construir essa trajetória. Dizer para sonhar mais, para acreditar no caminho, dizer que vai acontecer, assim, que um dia, uma hora, vai dar certo, vai chegar esse momento. Dizer também para a pessoa ser cada vez, fazer mais o que ela quer, assim, lógico, não ser egoísta, né, nesse sentido, mas faz o que o seu coração tá sentindo, assim, tipo, faz o que você fala, não, isso daqui tem a ver comigo, assim, tem a ver com... Porque a partir do momento que eu comecei a fazer coisas que tinham a ver comigo, com o que eu acredito, as coisas começaram a fazer mais sentido e dar mais frio na barriga em mim, sabe? Tipo, não é isso, então eu vou seguir por aqui, assim. Ter parceria, conversar, conhecer coletivos que se aproximam com a sua pesquisa, registrar, escreva, tire foto, registre, tenha pessoas próximas, né, como vocês, que acreditam também na arte, né, tenha parcerias, né, eu acho que a parceria também é algo que faz muito sentido para mim. Se não fosse as parcerias, eu não estaria também aqui, né, acreditando nisso. E eu acho que é esse caminho, assim, e o resto, assim, você vai sonhando, sabe? Você vai sonhando, você vai articulando e vai vendo que as coisas vão dar certo. Arrasou! A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Agradeço muito por você ter aceitado, por esse papo gostoso. Já aproveita para falar as redes sociais, para fazer o jabá, para o
povo te assistir, onde que as pessoas te encontram, onde encontram informações do coletivo. Uhum. Então, já faça seu jabá. Meu jabá. Bom, eu sou o Érico Santos, meus Instagrams, né, que é a rede social aí que bomba mais, assim, para divulgação. Então tem um @Érico__Santos. Os meus processos artísticos e pedagógicos estão no @_Caboclinho. Participo também do Núcleo AG1, @Núcleo AG1 nas redes sociais. Tem o Coletivo Desvelo nas redes sociais. E eu acho que essas são as redes, assim. Também me chamem, me contratem, mandem jobs. Estou disponível aí para oficina, para espetáculo, para parcerias também, né? Enfim, tudo isso. E acho que é esse caminho também. Conheço também os coletivos periféricos que fizeram parte desse podcast também. São pessoas incríveis, pessoas que eu conheço. Então, voltem, vejam, né? E é isso. E também, lógico, vocês, né? O podcast Vozes do Palco. Vozes do Palco. E você que está assistindo, seu dedo não cai. Se você se inscreve, se você dá um like no vídeo, se você comenta, ainda é de graça. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no X, no antigo Twitter. X é um péssimo nome. Todas as redes sociais. Estamos com @Vozes do Palco. Segue a gente, não vai cair seu dedo. Fale bem ou fale mal, mas fale da gente. Se não gostou, comenta. Se gostou, comenta. E é isso. Beijinhos na bunda de todo mundo. E até o próximo episódio. Este podcast é um projeto aprovado na 22ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. O programa VAI, com apoio da Associação Prática Tatum. Este podcast é uma realização do coletivo Teatro, Memórias e Além, Prefeitura da cidade de São Paulo. Você ouviu Vozes do Palco.